Há muito tempo atrás, um homem e uma mulher se apaixonaram. Os dois eram jovens e normais, e eles se amaram de forma que jovens amantes não se amariam. Porém, tinha uma coisa que era bem anormal sobre eles. A mulher era capaz de usar magia. Ela era uma bruxa. A maioria das pessoas tinha medo de bruxas e as evitavam. Mas o homem não tinha medo de sua amada. Pelo contrário, ele a elogiava por seu poder e sussurrava para ela que isso a fazia ser especial. Ele então deu a ela um lindo colar para ela usar em volta de seu pescoço, dizendo que ela podia se colocar em perigo se não conseguisse controlar a magia. Então deveria usar aquele colar o tempo todo. A mulher amava ardentemente o homem, que a aceitou por quem ela era. Então fazia tudo o que ele pedia. Logo, eles se casaram, e o homem abriu uma clínica usando os poderes de cura dela. Embora faltasse ao homem conhecimentos médicos, as poções dela eram super eficazes. Então a clínica estava cheia de pacientes todos os dias. E assim, o jovem casal logo juntou uma pequena fortuna em sua pequena vila. Porém, quanto mais enriqueciam, mais ela enfraquecia. O tempo passou e a mulher deu à luz a uma filha. A felicidade que isso trouxe para ela durou apenas um tempinho. Enquanto os poderes mágicos da mulher enfraqueciam por causa de sua saúde instável depois de dar à luz, o homem finalmente mostrou sua verdadeira face e começou a abusá-la. Ele batia nela de novo e de novo, dizendo que a comida dela não era boa o suficiente, ou que eles não tinham clientes o suficiente. Um dia, ela simplesmente não pôde mais aguentar, então ela fugiu, levando sua filha junto. Mas ela enfraqueceu após sua batalha com doenças, e sua magia estava ligada ao homem pelo colar. Então, ela não poderia ir muito longe. Depois de muito tempo, o homem achou ela se escondendo em uma pequena cabana na floresta. Para proteger sua mãe enferma, a filha tentou atacar o homem usando a mesma magia que herdou da mãe. Agora que o homem sabia que sua filha também era capaz de usar magia, ele fez uma oferta. Se ela o ajudasse no lugar da mãe, ele deixaria elas em paz e pagaria pelo remédio da mãe. A jovem filha, carente de dinheiro para cuidar de sua mãe, aceitou sua oferta. E, como instruído pelo homem, colocou o colar de sua mãe em seu pescoço. Sua mãe, muito doente para perceber o que estava acontecendo à sua volta, não conseguiu avisar a filha que ela nunca deveria colocar aquele colar. Emily pediu para Howard dizer quem era aquela mulher, que cumprimentou ela agora há pouco, se chamando de esposa dele. Howard disse que ela é a segunda esposa dele. Isso é tão difícil de entender? Emily socou a mesa com força, perguntando como ele pôde. Ele tira os poderes da esposa, bate nela até ela ficar acamada e ainda tem a audácia de trazer uma segunda esposa? De repente, ela começa a ficar sem ar, enquanto Howard bebe seu chá calmamente. Emily pode ser a filha dele, mas ela é realmente bem estúpida. Ela é igualzinha à mãe, nunca aprende. Já está na hora dela aprender que tudo que ela está fazendo, respondendo ele assim, é se machucar. Enquanto isso, encolhida nas escadas, Rose cobria os ouvidos com as mãos. À noite, a porta foi aberta, despertando Emily. Ela perguntou o que a Rose estava fazendo ali. Mas ao ver que Rose estava trazendo coisas para tratá-la, disse que não precisava de nada disso e mandou ela se livrar daquilo. Mas Rose apenas a ignorou e colocou a bandeja na banquinha do quarto. Emily gritou que disse para ela se livrar disso. E Rose disse que apenas deixaria aquilo ali por agora e que Emily poderia usá-los depois. Se ela precisar, Rose pegará mais pomada para ela e instruiu a menina a usar aquilo para curar suas feridas. Emily disse que Rose era tão maluca quanto ele, pois se não fosse, nunca nem consideraria se casar com um velhote como ele. Ela então pergunta o que ele prometeu,
Joias? Talvez seja porque ele vestiu ela em roupas bonitas. Foi isso? Rose não é diferente dele. Ela é nojenta e deixa Emily enjoada. Mas cerrando o punho, Rose perguntou como a Emily ousa dizer essas coisas quando não sabe nada sobre ela. Emily não faz a mínima ideia do tipo de vida que ela teve. Ou sabe. Rose nunca conheceu seus pais. E enquanto crescia, era abusada constantemente no orfanato. Fizeram ela trabalhar como empregada e mesmo assim, todo dia, ela se preocupava se iria ser vendida para um lugar ainda pior. Eles foram deixados para dormir como um monte de ratos do esgoto, em um quarto congelando. E ela só ficava grata cada vez que pôde colocar as mãos em algo para comer, mesmo se fosse um pouco de pão duro. Emily acha que ela teve alguma vez uma escolha? Rose não sabe nada sobre o passado da Emily e nem quer saber. Mas Emily não tem o direito de tratá-la assim, porque pelo menos ela teve uma família enquanto crescia. No dia seguinte, Rose pensa que falou um bocado para Emily ontem à noite. Mas agora, ela está preocupada que a Emily conte pro Howard. E se ela acabar com a Emily? De repente, Howard aparece abraçando ela por trás, enquanto lhe deseja um bom dia. Rose também lhe deseja um bom dia, e então pergunta onde está a Emily. Howard quer saber por que Rose está perguntando. Mas então eles acham que a Emily ainda está dormindo. Depois da surra que ele deu nela, provavelmente ela está tendo dificuldades para sair da cama. Ele diz que não queria bater na Emily, mas não pôde ser evitado, porque ela tentou usar magia nele. Rose não sabe o que é magia. Então Howard explica que a Emily é uma bruxa, assim como a mãe dela. E pergunta se a Rose notou aquele pingente em volta do pescoço da Emily. Ele deu aquilo porque a Emily não consegue controlar seu próprio poder. Então, se ela tirar, morrerá. Ele pede que a Rose não entenda mal, pois é tudo para o bem da Emily. Rose pensa que nunca viu uma bruxa antes na vida real. Então ela pensa se a Emily é realmente filha dele, o que ele confirma. Então, ela ia perguntar algo sobre a mãe da Emily. Mas Howard a interrompe, perguntando se ela realmente pensou que era a primeira esposa dele. Mas ela não precisa se preocupar. Ela é uma boa garota, e ele não bate em boas garotas. Rose diz que ele está certo. Ela não é perigo para ninguém. Ele pede que ela não se sinta mal por ser a segunda esposa dele, pois isso não muda nada. Ela é tudo para ele agora. Rose gostava dele, porque ele elogiava ela, fazia cafuné em sua cabeça e segurava ela em seus braços à noite. Não era tudo rosas, mas pelo menos era caloroso, e ela queria garantir que ele nunca colocasse ela para fora. House informou que a Emily ficaria um tempo com eles, pois ela precisa pagar as contas médicas da mãe. Rose ficou surpresa, e Howard perguntou se ela não gostava da Emily. Rose explicou que a Emily ficou brava e insultou ela, dizendo coisas horríveis. Howard disse que elas duas precisavam se dar bem, sem mais brigas. Emily pode parecer um pouco agressiva, mas tem um coração mole. Rose apenas deveria ficar contente que é a Emily e não a mãe dela, pois se a mãe dela estivesse ali, seria um caos. Embora fosse divertido ver suas duas esposas tendo ciúmes uma da outra. Rose se pergunta se ciúmes. Mas ciúmes não é algo que se sente quando se teme que alguém amado seja tirado de você por outra pessoa? Poderia ser que essa emoção que ela está sentindo agora pela primeira esposa e a filha dele seja ciúme? Mas ela chega à conclusão de que não é isso. Ela não está com ciúmes. Ela está apenas assustada, com medo de que essa casa que ela finalmente achou seja tirada dela, pois essas são as 4 paredes que protegem ela da chuva, e tem a padaria cheia de pães que ela adora. Não é por causa dele. Então não tem motivo para ela não gostar da Emily ou da mãe dela.
Nenhum motivo mesmo. O rádio diz que, em relação aos rumores se espalhando pelo Império recentemente, há batalha de pequena escala surgindo em vários lugares pela fronteira. Mas não há absolutamente nenhuma base para o rumor que Talas está se preparando para um ataque. Então eles pedem para os cidadãos não temerem. Toda vez que Rose troca as notícias, é a mesma coisa de sempre. Ela se pergunta se o Howard saiu, mas então se lembra que ele diz que ia pegar alguns suprimentos, pois a clínica está cheia de novo agora que a Emily voltou. Mas ela não sabe onde a garota está. Só que então ela vê diversos sanduíches sobre a mesa. Emily está do lado de fora, mas ela está se sentindo desconfortável, pois Rose não para de encarar. Rose pergunta o que tem. Não é como se a Emily fosse a dona daquele lugar. Emily então pergunta o que exatamente Rose quer dizer para ela. Se ela vai sentar ali e olhar, deveria ao menos ajudar com a roupa. Rose então pergunta por que a Emily fez aqueles sanduíches para ela. Mas Emily apenas responde que aquilo eram apenas sobras. Rose então pergunta se a Emily não odeia ela. Emily pergunta do que ela está falando. E Rose explica que Emily estava chamando ela de diabo até outra noite. Mas agora está fazendo sanduíche para ela. Então agora, de repente, Emily gosta dela? Ou está só se sentindo culpada pelo que disse? Emily diz que os sanduíches eram pro Howard. Mas Rose viu o prato dele na pia. Só que ela não pode comer o sanduíche de qualquer forma, porque Howard não quer que ela ganhe peso. Emily acha isso um monte de besteira, pois ele come que nem um porco e só fica de bobeira o dia inteiro. Rose não pergunta pra Emily se ela é realmente uma bruxa. Emily não diz nada, e Rose pergunta se ela é. Então Emily acaba concordando. A animada, Rose diz que sabia, mas pergunta por que então ela faz todas essas tarefas domésticas, já que ela poderia só usar magia. Emily pede para ela parar com essas besteiras e ajudar ela com aquelas roupas. Mas Rose fica brava que a menina não quer responder. Além disso, ela está meio desapontada. As bruxas nos velhos contos conseguem fazer qualquer coisa. Elas podem voar, dançar com o diabo na noite de Walburg e se livrar de qualquer coisa que não goste usando magia. Mas será que a grande bruxa Walburg perdeu todo seu poder com o tempo? Afinal, mesmo com suas mais sinceras orações para ela, tudo que ela conseguiu foi o Howard. Então ela chega à conclusão de que ser uma bruxa não é nada demais. Por causa de um pequeno colar, Emily não consegue nem fazer uma magia básica. Que tipo de bruxa é essa? Emily diz conseguir fazer algumas magias simples. E logo Rose se anima novamente, pedindo para ver. Emily fica receosa. Então Rose pergunta se ela vai ficar cansada ou se o colar vai fazer ela desmaiar. Emily diz que não é isso. Mas por que Rose sequer quer ver isso? Rose pergunta por que não iria querer. Emily diz que ela é uma bruxa. O povo do Império, ou melhor, o povo no geral, tem medo dela. Esse é o único motivo pelo qual ela ainda está com Howard. Ele deixa ela bastante irritada. Mas sem a proteção dele, o que seria dela e da mãe? Não importa se a guerra começar ou não, elas duas não conseguiriam viver sozinhas. Emily não sabe como as coisas costumavam ser. Mas agora ser uma bruxa é como uma maldição. Rose pergunta se ela está brincando. É magia! Algo que ela nunca viu antes. Emily pergunta se a Rose escutou o que ela disse. Nada bom vai sair disso. Mas igual uma criança birrenta, Rose começa a gritar que quer ver. Ela está implorando e insiste tanto que Emily acaba cedendo. Em um instante, a água que estava no balde estava flutuando pelo céu. O que Emily mostrou naquele dia era, sem dúvidas, a coisa mais magnífica que Rose já tinha visto em sua vida inteira.
Naquele momento, ela conseguiu esquecer sobre todo o resto. Ela se esqueceu sobre o Howard, sua vida como uma prisioneira na casa dele e até da solidão que deixava ela em lágrimas no meio da noite. Ela tinha certeza que teria os sonhos mais maravilhosos naquela noite. Só que então, no meio da noite, as sirenes começaram a soar após uma explosão. Howard não estava em casa, então as mulheres desceram apressadas para ouvir o rádio. O comandante da Corporação de Aviação, Ian, avisava que esse é um alarme de ataque aéreo para toda a região. Isso não era uma simulação. Um esquadrão de aviões de Talas estava voando na direção do rio naquele momento. Todos deviam fechar suas portas, reunir seus itens importantes e se dirigir para os porões. Eles estavam fazendo todo o possível para manter todos seguros, então as pessoas não deveriam entrar em pânico. Todos deviam se abrigar no subsolo, que eles iriam protegê-los, custe o que custar. Rose finalmente adormeceu, apesar de ter jurado que não dormiria. Não há nenhuma forma de ela roubar as chaves dele. Olha só o estado dela. Ele está até surpreso que ela conseguiu ficar falando por tanto tempo. Mas Rose, meio sonolenta, diz ainda estar acordada. Ela só... Mas ele diz que ela está falando besteira. Ela então completa que só queria ser amada. Ian pensa que só tem um motivo pelo qual ela contaria tudo isso a ele. É para ele saber, outra vez, que ela não fez aquilo. Mas ele não pode se deixar enganar, porque ela é uma trapaceira persuasiva, ardilosa, eloquente e altamente inteligente. É preciso ter cuidado para não ser enganado quando iniciar uma conversa com ela. Ou assim eles dizem. Então, por que ela nunca contou isso para ninguém antes? Se tivesse contado essa história na corte... Na verdade, isso só teria convencido eles de que ela era culpada. Nada mudaria, exceto pelo detalhe adicional de que o homicídio foi resultado de abuso. Depois de tudo que ela sofreu, como poderia considerar ele um herói, quando ele é o homem que falhou em proteger a cidade natal deles? Agora, ela está realmente dormindo. Mas ele não sabe por que ela está dormindo de um jeito tão desconfortável, quando não está nem algemada. Ele aproximou sua mão do nariz dela e percebeu que a respiração dela está estável. Então, ela não estava mentindo quando disse que estava se sentindo melhor. Mesmo assim, ela não irá durar muito na Ilha Monte. Se ela morrerá, de qualquer forma, em alguns dias, ele não vê problemas em deixá-la sem algemas. Afinal, eles regularmente dão um desejo final ao prisioneiro. Então essa é só uma forma diferente de gentileza. Ele deve manter ela viva e bem até ela chegar à ilha. Esse é o dever dele. Mas se ele está sendo honesto, o dever é realmente a única motivação dele? Ele nunca deveria ter assumido esse trabalho. Porque se há um único homem em todo o Império que quer de verdade libertá-la, é ele. O que ele fará com ela? Teria sido bem mais fácil se ele tivesse sido enganado pelas mentiras dela. Mas eles nunca deveriam ter se conhecido em primeiro lugar, pois ele sabia que isso aconteceria desde o momento em que pôs os olhos nela. De manhã cedo, alguém está chamando Connor. Quando ele acorda, vê o Henry ali. Mas ele não entende porque o Henry está olhando assim para ele. Nem o que está fazendo ali a essa hora. Mas só então ele percebe que já está de manhã. Ele dormiu? Mas ele nem acendeu uma vela perfumada. Ele pergunta que horas são. Mas Henry diz que essa é a menor das preocupações do Connor agora. Connor pergunta do que o Henry está falando. Mas quando ele olha para o lado, vê que Rose está dormindo abraçadinha nele. Henry pergunta se aconteceu alguma coisa ontem à noite e o que diabos o Connor fez. Se tremendo, Henry pede pro Connor dizer que não foi o que ele está pensando. Ela só subiu na cama dele sem ele saber, certo? Connor não sabe quando adormeceu e nem porque foi ali.
pois aquela é a cama dela. Desesperado, Henry pergunta se ele ficou louco de vez. Mas Ian diz que não queria isso e manda o Henry parar de gritar, se não acordá-la, e não faz muito tempo desde que ela dormiu. Mas Henry não sabe como não poderia gritar agora. Ele implora pro Connor não dizer que é o que ele acha que é. Connor diz que não é o que ele está pensando, seja lá o que ele está pensando. Então Henry pede explicações, mas fica irritado, porque o Connor simplesmente não diz nada. Mas isso é porque Connor não sabe o que tem para dizer. Então, para tentar tranquilizar o Henry, Connor informa que eles estão completamente vestidos e pede pro Henry não se preocupar. Já que está tudo bem ali, Henry pode ir embora. Até porque Henry não tem permissão para chegar a menos de 1 metro da Rose. Henry grita que o Connor é a última pessoa que pode acusá-lo de algo, já que ele foi pego na cama com ela, uma prisioneira. O que aconteceu com o Connor que ele conhece? Ele está apaixonado por ela ou algo assim? E por que as algemas? Por que diabos ele se algemou com ela? Agora Henry vê porque o Connor ficava tirando ela da cela e a entrevistando todo dia. Ele já deveria ter imaginado. Agora, por que diabos? Mas Connor interrompe, falando que por motivo nenhum. Ele está apenas vigiando ela. Henry desvia a atenção do Connor para algo. Pegando as algemas, ele pensa que deveria colocar de volta nela. Mas Connor manda ele largar aquilo. Henry pergunta se o Connor vai manter ela desalgemada. O que o Connor concorda, pois ela tentou se suicidar. Ele precisa manter ela viva e bem, até eles chegarem na ilha. Só que pro Henry, Connor não está falando nada com nada, pois esse é exatamente o motivo pelo qual ela deveria estar algemada. Connor explica que diz pra Rose não tentar nada como aquilo de novo, e ela concordou. Mas em troca ele prometeu deixar ela desalgemada, enquanto estiver sob a vigilância dele, e ela prometeu ficar quieta. Henry pergunta se o Connor confia nela. Connor responde que não. Ele não está algemando ela apenas para que ela não tenha que se matar de novo. Henry viu ela. Ela é imprevisível. Se eles tentarem suprimi-la, ela fará de novo. Deixá-la em paz é a única maneira de manter ela calma. Mas Henry ainda não entende como ela tentaria se matar enquanto estivesse algemada. Connor diz que até ontem eles pensaram que jantar juntos seria seguro. As 2 mãos dela estavam atadas naquela hora, caso Henry tenha se esquecido. E olha onde isso fez eles parar. Connor assume que o favor que a Rose pediu pro Henry foi para conseguir a fruta maíra para ela. Depois da guerra, Henry se tornou especialmente sensível acerca da morte. Então Connor tem certeza que ele se sente culpado por ter sido quem solicitou a fruta. Mas enfim, por que Henry foi vê-lo? Henry diz que não é nada sério. É só que tem um cardume de monstros marinhos mágicos passando pelo caminho deles. Aparentemente, muitos deles. Então o capitão pediu para ele informar. Connor diz que parece bem sério para ele. Mas Henry diz que não é como a colisão com pássaros. Navegar não é nada como voar. Há muitos deles, e eles podem ficar no caminho, mas dizem que normalmente evitam navios grandes como esse. Então não são um grande motivo de preocupação. No pior dos casos, eles terão que mudar um pouco a rota, e assim chegarão 1 dia ou 2 atrasados. Ele só está relatando porque houve mudança nos planos, e o capitão pediu para ele avisar. Connor agradece, mas diz que então ele já pode ir embora. Só que, vendo como o Henry não vai embora, Connor pergunta se tem mais alguma coisa.
Henry pergunta se tem certeza que pode deixar eles dois sozinhos. Connor manda ele parar de besteira e ir embora. Quando o Henry vai embora, Connor se lembra das palavras dele de que eles podem chegar mais tarde do que o previsto. Isso significa que a Rose pode viver um dia ou dois a mais. Henry está certo. Ele deve ter ficado louco. Ele pede que ela acorde e chama ela para beberem, já que ela ama beber. O clima estava tão bom agora há pouco, mas de repente o céu está caindo. Rose não pensou que conseguiria ouvir a chuva em um navio tão grande, mas pelo visto ela estava errada. Além disso, ela achou que o Connor tinha acordado ela para beber, mas tudo que ela ganhou foi esse intruso. Henry faz um movimento no xadrez e é checkmate. Ele ganhou de novo. Mas Rose fica tão brava que só joga tudo pro alto. Henry, perplexo, pergunta o que ela está fazendo. Isso foi desnecessário. Henry trouxe esse jogo idiota que só pessoas ricas jogam. Ela nem ao menos entendeu as regras. Não importa quantas vezes ele explique. Isso é irritante. Ela manda ele apenas ao fora e deixa ela descansar um pouco. Essa cabine já é pequena o suficiente e ela está se sentindo sufocada com eles dois ali. Além disso, aquele jogo não é nada divertido. Henry pergunta se então ela quer que ele deixe eles dois ali e diz que não é nem tão apertado. Mas Rose grita que é sim. É abafada ali dentro e ela sente como se estivesse sufocando. Só que Rose não entende porque o Henry está olhando para o chefe desse jeito. Algo está errado. Ele entrou ali de manhã e insistiu em comer o café da manhã com eles. Depois disso, ele quis jogar um jogo estúpido com ela. O que diabos deu nele? Esse é o novo jeito dele torturá-la? Enquanto isso, Connor não tira os olhos do jornal, apesar do fato de ser de dias atrás. Porque ele sequer está lendo aquilo. Henry pergunta se aquilo é sufocante, como ela sobreviveu na prisão. Mas Rose pergunta se ele é idiota. Por que ele acha que ela escapou? Sério, ele está deixando ela louca. Henry pergunta por que ela quer tanto se livrar dele. Ele se desculpa, mas diz que não sairá daquele quarto hoje. Como ele poderia deixar ela e o Ian sozinhos? Rose pergunta do que ele está falando. Ele ainda está nisso? Mesmo que não confie nela, ele diz que confiava no chefe. Henry diz que confiava até ontem. Agora, não mais. Rose pergunta o que aconteceu e se eles dois brigaram. Mas Henry não deveria obedecer seu superior? Henry diz que o subordinado leal deveria desafiar seu superior com coragem se ele se apressa a fazer a escolha errada. Rose pensa que eles deveriam lidar com seus problemas sozinhos, sem arrastá-la para isso. Agora, ela não consegue se livrar dele. Rose diz que é realmente sufocante ali dentro. Então pergunta se ela não pode ir para o deck por um momento para respirar um ar fresco. Henry diz que está chovendo. Então ela vai escorregar e se machucar. Mas Rose pergunta quem liga para uma chuvinha. Nesse caso, Henry propõe uma rodada de xadrez. Se ela ganhar uma rodada, pode fazer o que quiser. Isso irrita a Rose, pois ela nem sabe como jogar. Então ela começa a fazer seu draminha, falando com lágrimas nos olhos que não demorará muito até ela estar morta. Isso deixa Henry indignado, pois ela consegue chorar quando quer. Ela é inacreditável. Rose grita para ele apenas deixar ela sair um pouco. Como as lágrimas não funcionaram, ela faz uma carinha de cachorro pidão, enquanto promete que vai ser boazinha, e diz que como está chovendo, todos estarão no restaurante ou no cassino. Henry diz que alguém pode reconhecer ela, mas ela diz que agora está limpa. Além disso, mesmo se ela esbarrar em alguém, estará toda coberta, então eles não verão o rosto dela.
Ela só quer sair por um momentinho. Henry diz que quando ela falou que tinha algo que queria muito comer, prometeu que não causaria problemas. Mas então, ela desmaiou tossindo sangue e quer que ele confie nela de novo. Rosie diz que cansou de mentir. Não tem para onde ela correr agora, e ela prometeu pro Connor. Mas Henry diz que são mentiras. Ela tentou se matar. Rosie diz que é estranho. Ela pensou que ele queria ela morta. E ela tem certeza que ele ficaria feliz por se livrar dela. Henry diz que já matou o suficiente de pessoas. Então, ele não quer mais mortes em suas mãos. Rose não entende por que ele está fazendo aquela cara. Agora ela sente como se devesse desculpar. Mas por que ela deveria? Então ela manda ele parar de falar merda e deixar ela ir para o convés. Sem saber o que fazer, Henry grita chamando Connor e pergunta se ele deveria deixar ela ir para o convés por 1 minuto. Afinal, Connor é quem faz as decisões finais. Então tudo que Henry pede é que ele escolha com sabedoria. Ontem ela mostrou claramente que é capaz de qualquer coisa. Connor chamou Henry e manda ele pegar algumas bebidas na cozinha. Henry fica sem entender nada. Então Connor explica que Rose mencionou que queria beber e ele diz para ela que faria isso acontecer. Henry pergunta sobre o pedido dela de ir para o convés, mas Connor apenas manda ele pegar as bebidas. Henry, por fim, acaba concordando, enquanto Rose já está sonhando com as bebidas. Agora sozinhos, Rose pergunta para o Connor o que deu no Henry hoje e se alguma coisa irritou ele. Connor diz que é só como ele é. Ele é como um potro indomado. Rose comenta que ainda assim, Connor tem as rédeas do Henry na mão. Claramente, Connor tem um talento inato quando o assunto é domar animais selvagens. Connor diz que precisa manter o Henry na linha. Deus sabe que ele já perdeu todos os outros. Rose diz que, parando para pensar, não parece nada justo. Ele leu todos os artigos, todos os relatórios sobre ela. Então ele sabe tudo o que tem para saber dela. Mas ela não sabe nada sobre ele. Ela não sabe ler. Então só poderia olhar para as fotos dele nos jornais. Tudo que ela sabe é que ele é bonito e é um piloto. Rose percebeu que ele não está nem olhando para ela. Mas ainda assim, continua a dizer que ele não gosta dela, mas sabe tudo sobre ela. Enquanto ela gosta dele, mas não sabe nada sobre ele. Aquele é um jornal velho que ele já leu página por página. Então ela pede para ele esquecer aquilo e brincar com ela ao invés disso. Quando questiona o que exatamente ela está sugerindo. Rose aprendeu uma coisa ontem à noite. Connor pode agir todo rude, mas ele não consegue dizer não quando ela incomoda como uma criança. Ela diz que gosta que as coisas sejam claras, então sugere que eles comecem com informações pessoais básicas. Para começar, ela pergunta a idade dele. Connor responde que 30, e Rose fica surpresa, pois ele é muito mais novo do que ela pensou. Connor acha irônico ouvir isso dela. Ela então pergunta quantos anos ele tinha quando foi nomeado comandante. Connor diz que a guerra começou há 10 anos, então manda ela fazer os cálculos. Rose fica surpresa, pois é impossível alguém ser comandante aos 20 anos. Connor explica que todos os superiores fugiram, então só sobrou ele. É isso que acontece durante uma guerra. Os pilotos apropriados foram alocados na fronteira ou na capital. Então os únicos que sobraram foram eles, os cadetes. Assim, eles escolheram os melhores deles. Seu primeiro corpo aéreo consistia em 4 pessoas, incluindo ele. Illyria, Violet e Lucy. E então, quando perderam todos eles em batalha, teve o Henry, a Sarah e o Michael. Rose questiona se havia mulheres nas forças aéreas.
Connor responde que muitas delas. Sempre havia mulheres participando em coisas novas e perigosas, mas elas apenas foram esquecidas. Connor não entende por que está contando isso para ela. Então diz que já chega e pede para ela esquecer tudo isso, pois ele não deveria ter dito nada. Rose pensa que o que o Império fez foi mesmo loucura. Eles empurraram jovens cadetes que acabaram de aprender a voar para a batalha. O corpo aéreo do rio, em quem as pessoas tinham tanta fé, eram meros estudantes. Quando eles conseguiram sobreviver mais tempo do que o esperado, o governo até usou Connor para propaganda. Ela deveria ter percebido que eles eram mais novos do que ela pensou assim que viu Henry. Então, por que ela não percebeu que eles eram muito jovens para sobreviver 10 anos no campo de batalha? Rose se desculpa por insultar os companheiros dele antes. Como ela disse, ela só pensa em si mesma e diz coisas sem pensar. Connor diz que é ele que deveria se desculpar, pois acabou falando sem pensar. Rose acha que ele pensa demais nas coisas, e é isso que está sufocando ele. Ela nem fica surpresa que ele não conseguiu dormir à noite. Ela é uma mera prisioneira, então ele não precisa se desculpar com ela. Ele precisa relaxar um pouco, assim como ela, que só pensa no futuro imediato. Connor pergunta por que ela está dizendo isso para ele. Rose diz que porque ela gosta dele. Então quer que ele seja feliz. Não é isso que é gostar de alguém? Connor manda ela não dizer coisas assim. Mas ficando extremamente próximo do rosto dele, Rose pergunta se isso deixa ele irritado. Connor diz que não foi isso que ele quis dizer. É só que ele não merece ouvir essas palavras dela. Ainda assim, Rose pede que ele responda se ela o deixou irritado. Connor então diz que não, apenas o deixa inquieto. Ela acha que ele esqueceu em que tipo de situação eles estão ali. Corada, Rose se pergunta se exagerou demais pra cima dele. Talvez ele seja bravo. Mas quando ela olha para ele, vê que, na verdade, a expressão que ele está fazendo é outra. Ela acha isso estranho. Por que ele não está gritando ou empurrando ela? Ela só está tentando seduzi-lo. Não significou nada para ela. Ainda assim, ela não consegue deixar de tocá-lo. De repente, Connor agarra o pulso dela. Sem graça, Rose se desculpa. Ela pede que ele esqueça isso. Ela não está tentando começar algo esquisito ou coisa assim. Ela pensa que socá-lo. Ele é igualzinho a como estava naqueles panfletos. Então ela quase não acreditou que era real. Ao menos ele realizou o último desejo dela. Connor questiona se o último desejo. Então ela explica que o marido dela tinha muitos ciúmes dele antigamente. Ela tinha uma quedinha pelo Connor, então pendurou os panfletos dele por toda a casa. Aquilo irritava o marido dela, que gritava que uma coisinha patética como ela nunca nem chegaria perto de alguém como Connor. Então batia nela. Mas a vida é engraçada. Olha para onde ela está agora. Se é para ser uma prisioneira, vale a pena ser uma famosa. Isso apenas não parece real. Ela não acredita que está sentada na frente dele, o tocando. Só que então, dessa vez, é o Connor quem a toca. Rose fica nervosa com isso. Ela não entende o que está acontecendo. Suas bochechas ficam coradas. E Connor começa a dizer que ele... Só que então, para acabar com o momento, Layla entra perguntando se a Rose está melhor agora. Henry se desculpa. Ele esbarrou na Layla no caminho e ela insistiu em vir. Na verdade, não aceitou um não como resposta. Mas ele pergunta o que aconteceu. Algo não parece certo ali. Só que Rose e Connor, fingindo naturalidade,
respondem uníssono que nada. Então pergunta se está tudo bem se a Layla ficar ali. Afinal, Connor e ele estão ali, e a Rose nunca machucaria a Layla. Layla pede para ser colocada no chão, pois ela quer ir para Rose. Henry diz que está tudo bem e coloca ela no chão, mas pede que ela seja uma boa menina. Rapidamente, Layla corre para abraçar a Rose e, com um enorme sorriso, pergunta se está tudo bem agora. Layla deve ter ficado aterrorizada da última vez que viu a Rose. Uma criança como ela não deveria ter visto alguém naquele estado. Pelo menos Layla não está com medo dela agora. Layla é tão macia e quente. Já faz muito tempo desde que Rose pôde tocar outra pessoa livremente assim. Talvez isso tenha sido o que causou ela ter tocado no Connor. Layla percebe que Rose está sem as algemas e pergunta se o Ian deixou ela tirar. Rose diz que sim, quando deu permissão especial a ela. Layla diz que isso é muito legal e que agora elas podem ir para a festa juntas. Rose não sabe que festa é essa, então Layla explica que terá uma festa no convés naquela noite e a Rose pode ser a convidada dela dessa vez. Rose se pergunta se sequer seria possível ela ir. Se ela ficar presa nessa cabine, não terá chance nenhuma de escapar. Ela precisa descobrir onde são as chaves e onde está o bote salva-vidas. Rose pede para Layla olhar para toda aquela chuva e pergunta como poderia haver uma festa no convés. Layla diz que o Bobo disse que a chuva vai parar de tarde e ele nunca está errado. Além disso, é a noite de Walpurgis. Rose se pergunta se já. Com certeza se perde o senso de tempo quando se vive em uma sala de prisão. Ela não fazia ideia de que já estava nessa época do ano. A Noite de Walpurgis é o festival realizado em pleno inverno para celebrar o aniversário da maior bruxa da história, Walpurg. É o dia que o Império inteiro fica vivo com várias festividades. E ela supõe que esse navio não seja diferente. Afinal, esse é um navio de passageiros. Os prisioneiros são mantidos no compartimento de terceira classe como gado. Mas ela tem certeza de que os passageiros normais estão tendo uma esplêndida viagem. Perguntam para Rose se ela já foi a uma festa no convés de um navio. E Rose responde que nunca. Layla então desanimada que vai ter fogos de artifício, um baile, muita comida gostosa e até um show. Layla adoraria que a Rose fosse com ela. Rose diz que adoraria. No entanto... Só que antes que ela possa terminar de falar, Henry pega a Layla no colo e tenta explicar para Layla por que a Rose não pode ir. Mas Layla interrompe, dizendo que ele vai falar que a Rose não pode ir porque ela não sabe nada sobre festas. Henry diz que não é isso. Mas com um olhar determinado, Layla vai até o Connor e diz que o vovô já deixou. Então agora ele só precisa da permissão dele. Com os olhos brilhando, ela diz que a Rose nunca foi a uma festa antes. Layla até sabe quem dá as ordens por ali, pois ela foi direto falar com o Connor, ignorando completamente o Henry. Henry tenta persuadir a sobrinha, dizendo que a Rose é muito famosa, então todo mundo conhece o rosto dela. Mas Layla pergunta, e daí? Pois é um baile de máscaras. Além disso, ninguém saberá que é ela quando estiver toda arrumada. Connor pode ser o par dela, então não tem como ela fugir. Além disso, eles estão no meio do mar. Rose pensa que a Layla puxou ao avô, mas Connor não vai engolir nada disso. Ele obviamente só irá dizer não sem pensar duas vezes. Mas e se ele disser sim? O que ela deveria dizer para fazer com que ele lhe dê uma chance? Serei uma boa menina e ficarei ao seu lado o tempo inteiro? Vou morrer logo de qualquer forma. Quero ver o oceano uma última vez?
Você ouviu tudo sobre minha primeira noite de Walpurgis e como ela foi triste? Conor pergunta se ela quer ir, o que pega ela completamente de surpresa. Mas ele apenas pergunta se ela quer ir pra festa ou não. Rose ainda está sem acreditar que ele realmente perguntou isso. Ele está falando sério? Conor nunca deixaria ela apenas ir. Ela não tem ideia do que ele está pensando, mas essa é a chance dela. Então ela diz que é claro que ela quer ir. Conor diz para eles irem então. Mas Henry, indignado, pergunta se ele está falando sério. E Rose, surpresa, pergunta se ele vai deixar mesmo ela ir. Conor diz que sim. Ele já deu tanto tratamento especial para Rose e já fez tantos favores que o que custa mais um? Além disso, Rose salvou a Layla, e isso é tudo por causa desse fato. Nunca, em seus maiores sonhos, Rose pensaria que isso fosse acontecer. Ela está indo para uma festa? Henry só pode aceitar, mesmo indignado. Enquanto Layla, contente, elogia o Conor, dizendo que ele é o melhor. Então, na festa, eles vão poder comer muita comida gostosa e ver os fogos de artifício também. Layla pergunta se a Rose está animada. Rose pensa que a Layla tinha dito que estava com um pouco de medo do Conor, mas ela tem ele bem na palma da mão. Mas o que Ciúme ia dizer a ela mais cedo? De repente, ela nota que a chuva parou. A noite de Walpurgis está sobre eles. Rose ainda se lembra da sua segunda noite de Walpurgis. Ela tinha 16 anos na época. Depois daquele primeiro ataque aéreo, notícias se espalharam pelo Império de que eles estavam em guerra contra Talas. As províncias do Sul ficaram sob ataque no mesmo ano, e os refugiados fugiram para o norte com seus pertences nos ombros, em direção à capital, Malona. Um anúncio é dado dizendo que eles mantiveram os céus seguros por outro dia, e que irão sempre protegê-los. Em um tempo de caos, o corpo aéreo do Rio e seu jovem comandante era tudo que eles tinham para se apoiar. Ian disse que tudo ficaria bem. Rose não tinha certeza de mais nada, mas tinha certeza de que o Rio ficaria bem. Era nisso que ela acreditava. Emily então apressou a Rose, que estava perdida em seus devaneios. Nesse ritmo, House iria terminar de apostar e estaria em casa esperando elas. Rose desculpou e disse que já fazia um tempo desde que ela foi em um festival. Emily percebeu que ela gostava mesmo disso. E Rose disse que é claro. Quem não gosta? Ela adora estar lá fora, só elas duas. Emily não se sente animada também? A noite de Walpurgis deve ser especialmente importante para Emily. Emily disse que é claro que é. Não é o que costumava ser, mas era originalmente uma noite para bruxas. E é o aniversário dela. Rose fica surpresa e pergunta por que ela não disse nada. Rose se desespera, pois se a Emily tivesse dito, Rose teria comprado algo para ela. Emily diz que a Rose e ela provavelmente usam o termo aniversário de forma um pouco diferente. A noite de Walpurgis é o aniversário de todas as bruxas. Emily não nasceu de verdade nesse dia. Rose pergunta se então é o aniversário da Emily se tornando uma bruxa. Então isso significa que a Emily não era uma bruxa quando nasceu? Ela se tornou uma depois? Emily pede para Rose falar mais baixo. Mas sim, é isso mesmo. Bruxas são feitas quando certas condições são cumpridas. O poder de bruxaria é justo. Não é passado por linhagem sanguínea, nem escolhe os ricos e poderosos. Ela só vem para jovens garotas e é sempre um choque quando vem. É por isso que pessoas têm medo de bruxas. Agora que elas acabaram com as compras, deveriam fazer um bolo. Emily pediu para Rose limpar a mesa para ela. Naquela época, havia uma coisa que Rose não podia entender, custe o que custasse. Emily sabia todas essas coisas incríveis, como fazer remédios naturais e massagem cardíaca. Então, por que alguém tão brilhante precisa do Howard? Por que ela ainda estava ali? Mesmo se ela tivesse que cuidar da mãe doente,
Mesmo aquele colar a impedisse de usar todo o poder, ela ainda poderia viver bem usando sua magia. Rose então pergunta por que a Emily nunca traz sua ciência com magia. Seria tão fácil para ela? Então, ela não teria que fazer esses remédios. Emily pergunta do que a Rose está falando. Não pode usar magia na clínica. E magia tem seus limites. É por isso que eles precisam de remédios que até pessoas normais conseguem usar. Rose percebe que então ninguém sabe que isso é tudo graças a Emily. Emily é tão poderosa que quando verem ela curando, as pessoas podem perder seu medo. Eles todos ficaram muito felizes. Agarrando a Rose, Emily diz que ninguém pode descobrir que ela é uma bruxa, pois isso não colocaria apenas ela em perigo, mas a Rose também. Se suspeitar em algum momento que a Rose seja uma bruxa, ela seria caçada, seja ela uma ou não. Rose viu Meryl ser arrastada para fora da fazenda. Todos gostavam da Meryl, até aquela hora, pois o couro e a lã que ela vendeu ajudou todos a sobreviverem aos invernos duros. Ela só foi pega usando magia uma vez. Apenas uma vez. É o poder que assusta as pessoas, e seu medo os move para a raiva. Rose diz que mesmo assim, foi a Emily que ensinou isso tudo para o Howard. Emily diz que realmente todos acham que o Howard fez isso, mas ela não se importa. Não é por ela que ela trabalha na magia. Ninguém pode salvar o mundo sozinho, então ela está deixando todos saber como. Emily pode ser uma bruxa, mas a maioria das pessoas não são. Foi por isso que ela começou a estudar ervas e curas. Mesmo uma bruxa não consegue salvar alguém de uma doença terminal com magia. Mas se ela compartilhar seu conhecimento com todos, eles também podem colher os benefícios de algo que é quase magia. Emily era o tipo de pessoa que estava disposta a compartilhar o que ela tinha com o mundo, apesar do fato desse mesmo mundo odiar e caçar seu povo. Emily pediu para Rose sentar. House não iria para casa naquela noite, então está na hora da aula. Já fazia um tempo que elas não tinham isso. Empolgada, Rose perguntou o que a Emily iria ensinar para ela hoje. Emily estava sempre tentando ensinar coisas úteis para ela fora da vista do Howard. Ela não era muito mais velha que a Rose, mas era madura para sua idade, e ensinou várias coisas ótimas para a Rose, como fazer simples remédios naturais, conta de adição e subtração, e até ensinou tudo sobre dinheiro. Surpresa, Rose comentou que esse tempo todo ela pensou que a moeda de prata era a que mais valia. Emily disse que também nunca foi para a escola, então tudo que ela pode ensinar são coisas simples. Seria ótimo se uma delas soubesse como ler e escrever. Mas Rose vai memorizar tudo que a Emily ensinar a ela. Ela é ótima nisso, e todas as lições da Emily são importantes para ela. Todas as coisas simples que a Emily ensinou a ela foram um clarão na vida dela. O mundo da Rose gradualmente se expandiu com o conhecimento que a Emily deu a ela, até finalmente Howard não ser mais tudo o que ela conhecia. Emily disse que nem todos são capazes da magia, mas terá uma hora quando eles precisarão do poder da Rose. Emily se tornou uma melhor amiga, uma irmã amável e sua única família. Mas se o poder de uma bruxa não é passado por linhagem sanguínea, então como se torna uma bruxa? Emily disse que ninguém sabe. Mas Rose disse que ela era uma bruxa. Ela se tornou uma de repente, da noite para o dia? Como aconteceu? Quais são as condições para se tornar uma? Emily perguntou se a Rose queria se tornar uma bruxa. Rose disse que é claro que não. Ela apenas estava curiosa. Mas Emily não tem certeza se acredita nisso. Bem, Emily não sabe os detalhes, mas as bruxas dizem que o sangue de uma pessoa, um pedido e um bocado de magia são as condições para se tornar uma bruxa. Só que Rose não entende o que isso significa. Emily repete que ela não tem certeza, mas isso é o que dizem. Mas se a Emily não tem certeza, então isso significa que as condições dela foram cumpridas sem ela saber?
Um dia ela só se tornou uma bruxa? Emily diz que sim. E Rose pergunta quantos anos ela tinha quando aconteceu. Emily responde que 6. Rose percebeu que então a caçada às bruxas já tinha começado e pergunta para Emily se ela quis se tornar uma bruxa. Emily diz que é claro que quis. Sua vida ficou mais difícil depois daquilo e sua mãe estava perturbada, mas ela não estava. Emily não pode dizer exatamente como se tornar uma bruxa, mas ela pode ao menos falar sobre a importância de se comer bolo naquela noite. Rose fica feliz ao ver que o bolo já está pronto e pergunta se tem algum significado por trás de comer o bolo. Emily responde que na noite de Walpurgis tem. Dizem que se fizer um pedido sobre o bolo, Walpurgis irá realizá-lo. Esse é o sangue de uma pessoa. E acendendo essa vela e fazendo um pedido para Walpurgis, elas têm seu único pedido. Rose diz que não fazia ideia que essas tradições tinham tal significado. Ela só pensava que era uma desculpa para comer bolo. Mas ela pergunta sobre a parte da magia. Isso se refere ao pedido se tornando realidade? Ele pergunta para Rose se ela já fez algum pedido sobre um bolo. Rose responde que, embora ela faça pedidos o tempo todo, nunca fez sobre um bolo. Rose não pediu para Walpurgis apenas enviar alguém para segurá-la, não importava quem. Rose ficou encarando Emily, então Emily perguntou o que foi e como estava o bolo. Naquele momento, Rose percebeu que o Walpurgis realizou o pedido dela. Embora tenha sido um pedido feito por uma criança insignificante e não sobre um bolo, o Walpurgis deu exatamente o que ela pediu. Naquela noite, dessa vez com o bolo na sua frente, Rose fez outro pedido para o Walpurgis. Ela pediu que o Howard não voltasse naquela noite. Mas dessa vez, o Walpurgis não respondeu às orações dela. Não era que ela queria que ele se fosse para sempre. Os ataques aéreos podem não ter sido capazes de penetrar o bunker subterrâneo deles. Mas Howard sempre achava um jeito de arruinar o pouco de diversão e paz que elas tinham. Ela não se importava se eles ganhariam a guerra ou não. Afinal, sua vida sempre foi uma guerra. E não fazia tanto tempo desde que declararam guerra ao Império. Desesperada, Emily batia na porta, pedia para Rose abri-la e implorava para Rose falar com ela. No inverno do 16º ano da Rose, a menstruação dela parou de vir. Rose está perguntando para o Connor qual daqueles vestidos ele acha que combina mais com ela. Connor diz que isso é a escolha dela, então por que a opinião dele importa? Rose diz que quanto mais opiniões, melhor. Connor diz que então ela não deveria ter expulsado as camareiras. Rose diz que essa será a última vez que ela irá se arrumar bonitinha na vida. Então ela queria fazer isso sozinha. Ela quer garantir que ele seja o mais bonito possível. Então só pede pro Connor dizer o que ele acha. Connor diz que não é útil. Mas Rose pede para ele apenas dar uma olhada, enquanto vai tirando a roupa, para espanto do Connor, que diz que certamente ela não vai se despir. Mas quando ele vê o corpo dela, fica espantado, pois ela está cheia de cicatrizes por todo o corpo. Rose pergunta qual é o problema. Ele já viu aquilo tudo antes. Connor se lembra dela falando que era uma mulher tão pequena que ele achava mesmo que ela poderia ter matado um homem tão grande. Então ele pergunta com que frequência o marido batia nela. Rose responde que quase todo dia, talvez. Quase até a morte, mas nunca tão perto disso. Mas por que ele está perguntando do nada? Connor diz que isso não é importante agora. Então ela pede que ele diga qual vestido ela deveria usar. Vestido branco não, porque ela provavelmente derramaria algo nele. Então sobra esses 3. Qual desses ele gosta mais? Connor diz não achar que ela queira a opinião dele.
Mas Rose diz que se ele não escolher um, ela vai pelada. Assim ele acaba escolhendo amarelo. Rose pergunta se o vermelho e o azul são feios. Mas ele diz que não é isso. Ele só não gosta deles em particular. Rose diz que ela já decidiu então. Na verdade, o favorito dela é o azul. Então ela vai com esse vestido. Connor não entende porque ela perguntou pra ele então. Rose diz que vai se trocar rapidinho. Mas Connor acha que esse é outro motivo pelo qual ele não gosta da cor azul. Connor comenta que os jornais nunca mencionaram nada sobre ele bater nela. Rose diz que é claro que não. E esse é exatamente o motivo pelo qual ela contou a ele a versão dela do que aconteceu. No primeiro momento em que Rose foi apreendida, o império inteiro a acusou de ser uma bruxa, sem sombra de dúvidas. Ninguém queria escutar a triste história de uma mulher que era rotulada como uma bruxa. Eles estavam meramente esperando pelo dia da execução dela. Pensando nisso, foi bem estranho. Os artigos sobre ela eram inúmeros, mas ninguém nunca contou a história do marido assassinado. Howard era um homem no final dos seus 30 anos. Um médico comum e gentil dos subúrbios, assassinado por sua própria esposa. Essa era toda a informação sobre ele que poderia ser reunida pelos jornais. Enquanto cada pequeno detalhe da vida da Rose estava sendo secado e disposto para todos verem, os jornais estavam em silêncio quando se tratava de seu marido. Havia simplesmente uma descrição de uma vítima inocente que foi assassinada por uma bruxa. De acordo com a lei, todos os prisioneiros são inocentes até que se prove o contrário. Mas e esse caso em particular? A Ré não teve nenhuma oportunidade de contar seu lado da história. É claro que havia evidências o suficiente para provar que ela assassinou o marido. Mas alguém não deveria ter perguntado o que aconteceu com ela? Uma pessoa, pelo menos, não deveria ter escutado ela? Connor diz que ela deveria ter testemunhado no tribunal sobre ser abusada, mesmo se tivesse voltado contra ela. Rose pergunta que diferença teria feito, e Connor responde que pelo menos não iria ter rotulado ela como uma bruxa. Rose comenta que eles estavam muito ansiosos para matá-la apesar disso. Mas tanto faz. Ela não se importa. Ela já está acostumada a ser odiada por pessoas que mal conhecem ela. E de qualquer forma, está tudo acabado agora. Mas o que deu nele? Agora está do lado dela? Quando ela tentou convencê-lo, ele não quis escutar. Agora que sabe pelo que ela passou, sente pena dela? Rose está tendo dificuldades para fechar o vestido. Então Connor diz que vai chamar o empregado da cabine para ajudá-la. Rose diz que não quer que ele faça isso, o que deixa Connor completamente confuso. Rose explica que escutou em algum lugar que os homens deveriam ajudar suas parceiras a se preparar para festas assim. Connor é o parceiro dela essa noite. Ele se lembra? Então o trabalho dele é ajudá-la com o vestido. Connor acaba aceitando seu destino. E Rose diz que ele precisa fazer um lindo laço, não um nó esquisito de soldado. Connor diz que ele sabe, pois não é um idiota. Olhando as feridas nas costas dela, ele se pergunta como ela se tornou sobrevivente tão tenaz. O que é que acende a chama dentro dela? Porque ele não consegue pensar em nenhuma coisa. Rose comenta conseguir ver nos olhos dele o quanto ele sente pena dela. Connor diz que essa é só a opinião dela. Rose pergunta por que então ele está sendo tão gentil com ela de repente. Primeiro, ele deixa ela sem algemas, e agora está levando ela para uma festa. Ele não precisa inventar uma desculpa. Ela está feliz que ele sinta pena dela. Connor diz que pensou que ela odiaria ter os outros sentindo pena dela. Mas Rose diz que de alguém por quem ela tem uma queda é melhor do que odiá-la. Por fim, ela diz que ele estava certo.
O amarelo é melhor. Connor comenta que ela acabou de falar que preferiu o azul. Mas Rose diz que, no entanto, ele não cobre as cicatrizes dela. Nenhuma senhorita apropriada teria cicatrizes assim. Ela estaria anunciando para todos que é uma prisioneira. Além disso, ele gosta do amarelo. Pegando algo, Connor diz que não importa o que ele gosta. Ela deveria vestir o que quiser. Rose diz que a opinião dele é importante para ela. Mas então, quando se aproxima, coloca um chalezinho em seus ombros e prendendo com um broche. Então diz que agora ela está coberta e pergunta se está feliz. Rose reconhece aquele broche. Ele estava usando isso em todos os panfletos. Todos os membros da Força Aérea usam isso. Significa vitória, certo? Isso não é um pouco demais para uma prisioneira como ela? Ele tem certeza que está tudo bem? De qualquer forma, agora ele já deu a ela, então nada de pegar de volta. Esse é algum tipo de ato inconsciente de rebeldia contra o Império? Ou é mera pena que ele está sentindo? Apesar disso tudo, se ele precisa enrolar ela em algo, ele prefere muito mais que seja isso do que correntes. Agora, eles já estão prontos para ir. De braços dados, Rose pergunta se ele está mesmo deixando ela vestir aquilo. Mas ele não gosta dela. Então ela pergunta se ele está planejando jogar aquilo fora ou algo assim. E se ela pode só ficar com ele. Mas Rose está completamente enganada. Ele não desgosta dela nem um pouco. Mesmo que ela tenha sido rotulada como uma bruxa, ainda tem tantas pessoas que gostam dela. E ele é uma delas. Eles saem e Henry diz que finalmente. Henry pergunta se ela deu em cima do Connor de novo. Mas Rose diz que foi uma senhorita perfeita. Ela então fica animada ao ver a Layla, que fica fofa até com uma máscara. Layla abraça a Rose, dizendo que ela está tão bonita que ninguém vai saber que é ela. Mas considerando que isso deveria ser um baile de máscaras, onde está a máscara do Henry? Henry diz que é algo estúpido. Então, toda tristonha, Layla pergunta se está estúpida. Henry nega e diz que ela está fofa. Mas ele ficaria estúpido, pois é grande demais. Layla grita que ele está mentindo e que está apenas assustado demais para cobrir seus olhos. Henry grita que ela não pode dizer isso. Mas Layla grita que ele está doente e não deveria manter isso em segredo. O médico disse que todos deveriam saber para que possa ajudar. Connor diz que a visão pode ser afetada quando se voa em jatos de combate. Isso é normal. A pressão é muitas vezes maior do que no chão. Então o sangue sobe para a cabeça e as coisas ficam embaçadas. Henry pergunta por que o Connor está tão determinado a tratar ele como se ele tivesse um problema. Connor diz que porque ele tem. Henry não suporta alturas grandes, mortes e nenhuma máscara. Rose se lembra do que Maria disse. Guerra deixa as pessoas doentes e soldados não precisam perder um membro para se sentirem doentes. Henry diz que está perfeitamente bem agora. Ele só não quer ficar estúpido. Mas não foi só ele que voou nesses aviões. Então ela pergunta para o Connor se ele está bem. Henry pergunta o que ela está insinuando. Está tentando dizer que o Connor está doente? Rose diz que não foi isso que ela quis dizer. É só que ambos foram pilotos. E Connor também não está usando uma máscara. Então ela estava apenas curiosa. Só que espera um pouco. Quem transformou ele no porta-voz do Connor? Henry diz que o Ian não é como ele. Se o Connor estivesse doente, a vitória deles teria sido inútil. Depois da longa guerra, muitas coisas foram deixadas destruídas.
Então eles precisavam de pelo menos uma coisa boa que permaneceu intacta. Ian Connor é o herói de guerra, o símbolo da vitória. E a única coisa que não pode ser destruída, não importa o quê. Mas isso não seria um fardo pesado demais pro Connor? E se ele estiver doente? E se ele estiver só fingindo estar bem e todos ao seu redor só estão acreditando em sua mentira? Ele não seria sequer capaz de deixar qualquer um saber que está doente. Ele só apodreceria de dentro para fora. Connor está indo para um baile. Então poderia ter ido com uma boa moça de uma família adequada. Mas ele sempre coloca seu dever em primeiro lugar. Então aí está ele se juntando com a prisioneira. Connor diz que é o guarda dela. Então quem mais a observaria? Henry diz que o Connor tem ele. Ele poderia ir com ela e trazer a Layla junto. Mas Connor diz que não confia nele. Henry não acha possível que ele esteja falando sério. E diz também não confiar no Connor. Ainda mais depois do que ele viu aquela manhã. Rose não tem ideia do que aconteceu enquanto ela estava dormindo. Mas lá vão eles de novo. Henry diz que o Connor não é casado. Então ele tem suas dúvidas. Mas Connor pede para ele olhar quem fala. Henry diz que é diferente para ele. Ele é mais novo que o Connor e tem que pensar na Layla, então não pode se casar. Só que ele não sabe porque o Connor não se casou. Connor deveria conhecer uma boa garota e se casar. Connor diz que já ouviu o suficiente disso do capitão, então ele não precisa ouvir do Henry também. Assim ele só manda o Henry calar a boca. Depois ele entrega a máscara para a Rose e manda ela colocar, pois está na hora deles irem. Rose segura a mão dele. Ela não pode acreditar que está mesmo indo. Ainda não é o dia da Santa Walburg, mas dá para dizer que o festival já começou. Em sua vida inteira, ela nunca participou de algo assim. Na prisão, tudo era cinza. Então ela não fazia ideia de que o mundo podia ser tão colorido. Mas tem tantas pessoas ali. Ela não deve ter problemas se misturando com elas. E seu parceiro é ninguém menos que Ian Connor. Então ninguém nunca suspeitaria que ela é a Rose Walker. Connor manda ela não ficar tão perto dele, pois pode parecer suspeito. Rose diz que está agindo perfeitamente natural, mas pergunta o que acontece se eles forem pegos. Connor responde que eles teriam um problema em mãos. Então Rose pergunta se ele está bem com isso. O que ela quer dizer é que ela não tem nada a perder. Mas ela não pode dizer o mesmo dele. Connor diz que então eles terão que garantir que não serão pegos. E Rose pergunta se esse é o plano dele. Ela não se lembra dele ser assim. Connor instrui ela a não dizer nada, mesmo se as pessoas tentarem falar com ela. Ele irá lidar com eles. Rose só precisa concordar. Então ele pergunta o que ela quer fazer. Rose questiona o que as pessoas normalmente fazem nesses eventos, pois ela nunca foi em um baile antes. Connor diz que elas comem e bebem. Rose grita que então ela quer bastante álcool e carne. Connor diz que está tudo bem, mas pede que ela fale baixo. Vendo o tanto de bebida que tem ali, Rose pergunta se eles têm que acabar com tudo isso. Connor diz que isso dificilmente seria muito. Por volta do dia da Santa Walpurgis, as pessoas ficam a semana inteira sem bebedando. De acordo com a lenda, as bruxas bebiam até que não pudessem mais se levantar. Então dançavam com o diabo. Essa é a desculpa que as pessoas usam para beber o festival inteiro. Um festival feito há apenas de 2 dias para beber e comer. Essa quebra do tabu anima ainda mais a multidão, e as pessoas se sentem livres das algemas da sociedade. Todos se tornam um pouquinho mais liberais, como se fosse
magia. Mas mesmo assim, tem aqueles que nunca serão encantados. Connor trouxe algumas coisas para ela comer, mas nada que poderia ser considerado uma culinária exótica. Então ela supõe que ele não irá se arriscar dessa vez. Connor lhe entrega uma taça para ela beber. Mas Rose acha estranho o fato de ter apenas um copo e pergunta se ele não vai beber. Connor diz que é claro que não, pois ele está trabalhando. Rose argumenta que é um festival, mas Connor insiste que está no trabalho. Rose não pragueja, pois não é assim que deveria ser. Se ele não beber, então o plano dela estará arruinado. Rose diz que não é divertido beber sozinha, e se ele não beber com ela, ela vai ficar tão bêbada que ele não saberá o que fazer com ela. Connor diz achar que consegue lidar. Beber demais é uma escolha dela. Ela acabará usando o pouco tempo que tem dormindo ou de ressaca. Rose diz que isso não é suficiente. Ela mal pode molhar os lábios com isso. Connor diz que pegará mais quando ela tiver acabado aquele copo. Tem uma montanha daquilo ali. Rose pensa que isso é estranho. Ela achou que ele tinha ficado mais gentil com ela, mesmo que só um pouco. Isso é irritante. Olhe só o quão perfeitamente calmo ele parece. Ela tem vontade de provocá-lo. Rose não pergunta se eles não têm nenhum vinho de madeira. Ela gostaria de provar um pouco. Talvez haja uma garrafa por ali. Connor disse que não tem. E Rose perguntou se ele tinha certeza. É bem comum, então talvez tenha uma garrafa na cozinha. Connor repete que não tem. E Rose diz duvidar disso. Connor diz que não tem uma garrafa sequer em todo aquele navio. Mas Rose acha difícil de acreditar nisso, já que ele é normalmente colocado junto de comida chique. Talvez eles tenham usado um pouco quando fizeram aquele prato. Connor diz que terão que ir até o fundo do oceano para achar, porque ele jogou tudo para fora do navio. Fruta madeira, vinho de madeira, conserva de madeira e até madeira desidratada. Tudo. Ele jogou tudo fora enquanto ela estava de cama. Rose sabia que ele não seria fácil. Mas ela nunca esperou por isso. Eles colocaram de propósito um guarda que ficou louco com a prisioneira louca também? Rose terá apenas que continuar por enquanto. Ela pergunta se ao menos ele bebe, e ele responde que sim. Bem, ao menos as respostas curtas dele são sempre consistentes. Rose sabia que ele deveria, pelo menos, beber álcool de vez em quando. Afinal, ele é um soldado, e soldados bebem como cachorros. Ela pede que ele não entenda mal, pois ela não está tentando ofender os colegas dele. Ela nunca nem viu uma pessoa da Força Aérea pessoalmente. Então ela está se referindo aos outros soldados, tipo aqueles que patrulham as vilas. Quando pergunta se ela está falando das forças reservas, e Rose diz não saber, mas ela acha que sim. Aqueles soldados que poderiam ser vistos com frequência pelo rio eram todos malditos bêbados. Quando pergunta se então ela tinha uma impressão ruim de soldados, o que Rose confirma. Ela odeia todos eles, exceto Connor. Connor diz que é grosseiro apontar para as pessoas com os talheres, e Rose pergunta se isso é tudo que tem a dizer. Ela agora não odeia membros das forças aéreas. Connor disse que eles lutaram muito e ela confia nele. O que quer que ele diga, ela acredita. Esse vinho é um pouco forte, talvez porque seja vinho de festival. Mas ainda assim, ela consegue aguentar. Ela poderia acabar com uma garrafa inteira sem problemas. Ela só precisa agir como bêbada e tentar fazer ele falar.
Pelo menos um deles precisa atuar, ou isso não irá para lugar nenhum. Connor então pergunta por que ela assassinou Howard. Rose pergunta o que ele quer dizer com por que ela matou Howard. Ela não matou. Connor pergunta o que foi que finalmente fez ela estourar. Rose pergunta se ele não fica cansado de perguntar as mesmas coisas. Connor indaga se foi um crime passional, mas Rose não entende porque ele está se incomodando em interrogá-la. Isso tudo já acabou. Connor diz não se importar. Ele ainda quer saber. Rose diz que é besteira. Ela que está bebendo, então por que é ele que está agindo como um bêbado? Já foi tudo resolvido. Então por que ele está se incomodando em perguntar sobre isso? Connor diz que ela está certa. Alguém deveria ter perguntado antes. Rose já disse que não matou ninguém, então chega de perguntas. Não é divertido, e isso deveria ser uma conversa. Então ela pede para ele parar com esse tom de interrogatório. O que aconteceu com aquela voz doce que eles costumavam ouvir no rio, prometendo sempre protegê-los? Não é como se o mundo fosse acabar se ele usasse essa voz enquanto fala com ela. Mas então, Connor tira a taça da mão dela, o que faz ela gritar para ele devolver. Mas ele diz que ela já bebeu o suficiente. Rose pergunta se ele acha que ela precisa da taça para beber. Ela vai beber direto da garrafa. Connor acha que ela é impossível. Rose então resolve pedir uma caneta para ele, o que Connor não entende. Então ela explica que quer pedir um autógrafo do próprio herói. Ela tem certeza que ele já deu muitos autógrafos antes, já que ele tem fãs por todo o Império. Havia um guarda que se gabava de ter um autógrafo do Connor. Ele era muito convencido por causa disso. Connor diz não ter nenhum papel. Então Rose pede para ele assinar a mão dela. Connor diz não ter ideia do motivo pelo qual ela desejaria algo assim. Então Rose explica que porque ela ama ele. Então ele apenas deveria dar um autógrafo a ela. Se ele não tem um pedaço de papel, deveria assinar a mão dela. Com tinta permanente, se possível. Para que ela possa olhar quando morrer. Ela pega uma caneta do bolso dele, abriu ela e entregou a ele. Estendendo a mão, ela pediu para ele fazer logo. Connor se dá por vencido, então pega a mão dela. Ele é um homem engraçado. Ela está sendo completamente ridícula. Ainda assim, ele responde com bastante sinceridade. Quem olharia para eles e pensaria que eles são guarda e prisioneira? Ele parece acostumado a dar autógrafos para os fãs. Rose aposta que ele já fez isso 1 milhão de vezes. Admiração, respeito, fé, dependência. Centenas de milhares de pares de olhos devem ter estado nele a qualquer momento. Todos eles cheios de diferentes emoções. Ele diz que odiava multidões, que achava não ser feito para ser famoso e que alguém tinha que fazer aquilo. Deve ter sido difícil para ele. Foi ele que consolou o Império inteiro. Mas como ele passou por tudo isso, ele pode ser um herói, mas heróis ainda são pessoas, afinal. Então ela pergunta para ele sobre como ele passou pela guerra. Como ele não responde, ela acha que talvez ele não tenha entendido a pergunta. Então ela reformula e diz que estava só pensando que devia ter algo ou alguém de quem ele dependia. Um herói precisa de um herói também. Não é como se ele pudesse ganhar força olhando no espelho. Ela pede para ele parar de fugir da pergunta dela. Mas quando ela olha para a mão, pergunta o que é aquilo. Ele está brincando com ela? Isso não é o nome dele. Não é como se ela tivesse pedido por algo grande. Ela só queria o autógrafo dele. Ela pode não saber como ler ou escrever. Mas como ele ousa brincar com ela assim?
Isso não é o nome dele. Ele achou que ela não reconheceria o nome dele? Ela pode não saber as letras, mas conhece o nome dele. Ela pode ser analfabeta, mas há uma palavra que ela não tem problema nenhum para ler. Ela viu tantas vezes naqueles panfletos que sua forma está gravada para sempre na mente dela. Ela então pega a caneta da mão dele, depois segura o braço dele e assim começa a escrever na palma da mão dele. Ela pergunta se aquilo está certo e se agora ele acredita nela. O que ele acabou de fazer machucou ela. Ela realmente gosta dele e ainda assim ele tentou enganá-la. Ele então diz que escreveu o nome dela. Rose pergunta o que ele disse. E quando repete que esse é o nome dela. Ela pergunta por que ele escreveu o nome dela. E ele responde que só porque ele quis. Mas ele não quis dizer nada com isso. Rose acha a caligrafia dele muito bonita. E pergunta se então ele escreveu Rose Howard. Connor diz que escreveu Rose Walker. O que Rose acha estranho, pois ele tem chamado ela de Howard esse tempo todo. Mas essa não é a primeira vez que ele usou o sobrenome Walker? Rose Walker. Ela pensou que ele estava pregando uma peça nela. Por que ele não contou a ela? Vendo como ele está encarando fixamente a palma da mão, ela pergunta se a escrita dela é tão ruim assim. Bem, não é como se ela tivesse escrito o nome dele direito. Ela supõe que seja mais um rabisco. Então pergunta se ele quer que ela limpe para ele. Mas fechando a mão, ele diz que depois. Rose não entende se está tão ruim que ele não consegue parar de olhar. De repente, uma música alegre começa a tocar. Rose acha que conhece essa. Tocam essa música todo ano durante o Walpurgis, a Marcha da Bruxa. Ela desconhece essa música, mas ela pega uma garrafa quando fica preocupado, achando que ela vai beber aquilo tudo de uma vez. Mas Rose pede para ele dançar com ela. Connor se desculpa, mas ele não gosta de dançar com bêbados. Rose pergunta se ele acabou de recusar o pedido de uma dama para dançar. E ele se acha um cavaleiro? Connor fica confuso. Então Rose pergunta se ele acha que ela falou exatamente como capitão. Henry diz para ela fingir ser uma prima distante da família dele, pois isso seria melhor do que ela dizer que é uma prisioneira. Então ela acha que isso faz dela uma dama, ao menos durante aquela festa. Ela diz para eles irem logo, pois a música irá terminar. Mas então ele segura a mão dela e diz suavemente seu nome. Só que o clima é quebrado quando ele diz para eles pararem por ali, pois ela está claramente bêbada. Rose diz que nem pensar. A festa está só começando. Além disso, ela está perfeitamente sóbria. Bom, talvez ela esteja um pouco alta, mas ela ainda não pode sair, pois ela ainda não deu uma boa olhada no deck. Connor pergunta se ela não percebe que está enrolando a fala. Mas Rose diz que é para isso que bebem, para ficarem bêbados. Então qual é o problema? Ela quer dançar. Connor diz que ele não pode dançar. E Rose diz que essa é a pior desculpa que ela já ouviu. Se ele continuar assim, vai acabar sendo sapeado por alguma dama. Connor diz estar falando sério. Ele só dança a valsa. Rose pergunta se ele está falando sério. Isso é um desperdício de boa aparência. Connor explica que a valsa é a única dança que ensina na academia militar. E depois que ele se formou, passou os 10 anos seguintes voando. Rose percebe que então é por isso que ele ainda não tem uma namorada. Ele não faz o tipo que curte bailes e bares. Ele é o tipo de cara que dança apenas uma vez por obrigação com seu par. Cumpre o mínimo de suas responsabilidades como cavaleiro e vai para casa cedo. Rose pergunta se então, na verdade, ele não está dizendo que não quer dançar com ela,
mas apenas que não sabe como. Connor tenta dizer que não é isso, mas segura na mão dele, ela diz que está tudo bem. Ele pode valsar. Eles terão apenas que esperar até que toquem a valsa. Eles podem esperar ali, de frente para um lindo pôr do sol. Ela conseguiu fazer com que ele fosse até ali. Agora ela pode dar uma olhadinha no deck. Só que Connor está bloqueando a vista dela. Ela manda ele sair pra lá, mas ele diz que ela está sendo óbvia demais. Rose ainda nem verificou onde estão os botes salva-vidas. De alguma forma, ela deveria ter feito ele beber. Mas então, segurando o queixo dele, ela diz que ele deveria manter os olhos na parceira. Ele tenta dizer algo, mas ela coloca o dedo na frente dos lábios dele, o impedindo de falar. Ela nunca gostou do tipo tagarela. De repente, algo chama a atenção dela. Ela conhece aquilo. É um violoncelo. Ela já viu um antes. Foi quando a banda militar estava tocando na Praça do Rio. Emily disse o nome do instrumento para ela. Faz muito tempo desde que ela falou sobre a Emily. Na verdade, quase tudo que ela sabe, aprendeu com a Emily. Ela tem estado tão assustada que nem dizia seu nome até então. Foi a Emily que ensinou a ela aquela manobra que salvou a Layla, não Howard. Ela era ligeira e ensinou tudo que a Rose sabe. Rose tem medo que alguém rastreie as coisas até a Emily. Connor pergunta onde está essa pessoa da qual Rose está falando. Emily Howard. Por que Rose foi abandonada? Essa era a última coisa que Rose pensou que ele perguntaria. Ele está curioso sobre como Emily foi capaz de desaparecer sem deixar vestígios? Ou ele suspeita que elas eram cúmplices? Ou é realmente possível que ele pense que ela foi erroneamente acusada por algo que a Emily fez? Rose diz não saber, mas essa é uma pergunta muito pertinente. Connor não entende como nunca perguntaram sobre ela no tribunal. Mas Rose diz que é óbvio, porque ela não estava envolvida. Emily não matou Howard, e Rose não sabe nada sobre o paradeiro dela. Connor diz que isso poderia ter mudado o resultado do julgamento. Talvez se eles mencionarem agora, mas Rose diz que já chega. O que passou, passou. O veredito não será revogado, e ela realmente não sabe de nada. Então ela manda ele parar com as perguntas. Ela já teve o bastante no interrogatório dele. Connor nunca terá respostas de alguém que não sabe nada. É como se ele estivesse encarando bem dentro da alma dela. Ele não sabe que a curiosidade matou o gato? É verdade que ela queria que ele ouvisse o lado dela da história. Mas ela nunca quis que ele se envolvesse tanto assim. Nem queria que ele acreditasse nela. E nessa altura, certamente ela não está esperando uma nova investigação. Tudo que ela quer é que ele tenha pena dela por um tempo. Assim, ela poderá criar uma oportunidade de roubar a chave dele. De repente, Rose grita, assustando Connor. Ela diz que já teve bastante da raiva dele e pergunta por que ele continua bravo com ela. Mas Connor nega ter feito isso. Rose diz que ele fez sim, e com frequência. Ele franze as sobrancelhas dessa forma, e é bem assustador. Ela não está acostumada com esse lado dele. Está acostumada com o doce sedutor Ian Connor, aquele que ela sempre via lá no Rio. Connor respira fundo antes de dizer que não está bravo com ela, e pergunta como ela gostaria que ele tratasse ela. Rose percebe que essa é a chance dela. Ela diz que é apenas como uma amiga da cidade deles, uma amiga que ele não vê há um tempo, e que diz que não viverá muito. Ambos são do Rio, ele se lembra? Só que antes que o Connor consiga dizer qualquer coisa, o barco começa a balançar violentamente. Como Rose está de salto, ela tropeça e começa a cair. Logo em seguida, tudo volta ao normal. As pessoas comentam que foi assustador e que elas quase caíram,
pois esta foi uma grande onda. Connor, com a Rose em seus braços, pergunta se ela está bem. Ele pede para ela ter cuidado. Eles estão no mar, e em um piscar de olhos, ela pode apenas... Mas Rose pensa que essa é sua segunda chance. Ela não pode arruinar isso. Essa é a melhor oportunidade que ela terá. Assim, ela o abraça com força. Vendo isso, Connor pergunta se ela está bêbada, o que apenas enfurece ela. Ela grita que está, mas e daí? Ela estará morta em alguns dias. Então, ele não pode ao menos deixar ela fazer isso? Rose então pergunta para ele se o exército já forneceu pílulas ou algo assim para ele, como ervas que fazem dormir. Ou melhor, de preferência, algo venenoso. Soldados não guardam tais coisas consigo no caso de serem capturados? Connor pergunta por que o interesse repentino. Então Rose explica que sabe que ele sente pena dela. Então, se ele tiver algo, ela pensou que ele poderia ajudá-la. Connor pergunta o que diabos ela está pedindo. Mas ela promete que não irá se matar enquanto estiver no navio. Então implora que ele lhe dê algo. Ela irá esperar até desembarcar. E então morrerá na Ilha Monte, fora da vista dele. Assim, ambos ganham. Para ele, é missão terminada. Para ela, ela pode morrer sem sofrer. Ele diz que tinha pena dela. Ou ele quer que ela sofra. Obviamente, ela está mentindo até os dentes. Ela não tem absolutamente nenhuma intenção de morrer. Ela só quer abalar essa compostura perfeita dele. O suficiente para agarrar uma oportunidade. Mas será que isso é tudo para ela? Assim ela continua a perguntar se talvez ele odeie ela, assim como todo mundo. Por isso deseja uma morte dolorosa para ela. Rose se pergunta se tem mesmo que ir tão longe. Mas então Connor simplesmente envolve ela em um abraço. Ele diz que sabe que ninguém acreditará nele, mas ele nunca odiou ela. Rose agradece por ele dizer isso. Mesmo que seja uma mentira, faz ela se sentir bem. De repente, a valsa começa a tocar. Pode ter sido apenas por um mísero segundo, mas ela foi abraçada pelo Ian Connor. Henry desmaiaria se soubesse disso. E ele está com um pressentimento ruim sobre aquela noite. Rose pergunta se ele está se arrependendo por estar segurando ela assim. Provavelmente é a primeira vez na vida que ele age tão precipitadamente. Connor pergunta se é isso que ela pensa dele. Rose responde que sim, mas pede que não se preocupe. Connor tem que viver solto e livre, ao menos por um dia na vida. Ele tem que respirar. Connor dá um leve sorriso, o que já deixa Rose encantada. Ela compreende porque os poderosos decidiram fazer dele o modelo da guerra. Quem poderia resistir a esse rosto? Todos estão olhando para eles. Deve ser pelo abraço. Connor diz que está tudo bem e que eles logo perderão o interesse. Rose diz esperar que sim e pergunta se a máscara dela está no lugar certo. Mas ela diz ser uma pena. Se não fosse por ela, ela tem certeza de que ele teria uma noite selvagem. As mulheres nem estão tentando esconder que estão encarando ele. Rose então pergunta se ele prefere a loira ou a morena. Mas ao olhar para ele, ela fica séria e pergunta se ele nunca esteve com a mulher. Ele manda ela calar a boca. E para ela, isso foi como ter sua pergunta respondida. Ela pergunta se ele está falando sério. Como isso é possível? Ele está brincando, né? Connor manda ela novamente calar a boca. E Rose percebe que ele está falando sério. Connor manda ela falar baixo. As mulheres percebem que eles dois parecem bem íntimos e se perguntam quem é a parceira do Connor. Alguém comenta que ouviu que ela é uma prima distante do Henry. Elas terão sorte de falarem com Connor aquela noite, pois ele não sai do lado dela. Essa conversa chama a atenção de um homem, que se pergunta se o Ian Connor.
Connor havia colocado a mão na boca dela para impedi-la de falar. Rose pediu para ele soltá-la e disse que ficaria quieta. Então ele tirou a mão da frente da boca dela. Ele pediu para ela parar de causar problemas e ela concordou. Mas por dentro, ela estava sem acreditar que o galante herói deles nunca esteve com a mulher. Qual é a chance? Ela comenta que isso realmente é uma loucura. Ele é um grande germofóbico ou algo parecido? Não suporta que o toquem? Connor não acredita que ela continua falando disso, mas ele diz que não é um germofóbico. Rose então pergunta se ele gosta de homens, o que ele nega. Bem, pelo menos ele não joga no mesmo time, e isso é um alívio. Enquanto isso, as outras mulheres estão doidas para saber o que eles estão conversando. Então, para finalizar, Rose pergunta se por acaso o amiguinho dele lá embaixo não funciona. Connor diz que ela está deixando ele louco, mas ele nega ter esse tipo de problema e pede para ela cuidar da própria vida. Mas colocando a mão no peito dele, Rose pergunta, nesse caso, que tal ela? Connor não entende o que ela quer dizer. Então ela explica que será a primeira. Afinal, um homem importunando uma mulher para voltar com ele à cabine, fica bem evidente o que está rolando ali. Então, eles devem entrar. Não é isso que ele queria? Ela fará com que vale a pena. Connor agarra o pulso dela e diz que ela não está apenas bêbada, como também está completamente maluca. Ele diz que ela vai direto para dentro. Mas se agarra no corrimão, Rose grita que não está bêbada. Ele manda ela ir com ele antes que ele, mas ela se agachou no chão, fazendo birra. Connor mandou ela se levantar, mas ela negou e disse que ele podia arrastar ela para lá se quisesse deitar com ela. Ele diz que ela está bêbada e pediu para ela apenas entrar sem causar uma cena. Ele não quer se arrepender de ter feito um favor a ela hoje. Rose pergunta se ele se arrepende de ter tirado as algemas dela, e ele diz que está quase começando. Ela então concorda em parar e diz que estava só brincando. Mas logo se anima novamente ao ver champanhe. Ela diz que só mais uma bebida e promete que será a última. Ela fica super feliz com o champanhe em mãos e diz que, na verdade, está se sentindo um pouco embriagada. Connor então a puxa, pedindo para ela ir ali. Ele assenta e pede para ela ficar ali até se sentir melhor. Ela pode cochilar se quiser, que ele irá carregá-la de volta. Mas é nesse instante que ela vê os botes salva-vidas. Ela enfim achou. Ela tenta se localizar onde está no navio. Na proa, talvez? Nesse caso, ela tem que vir dali, andar cerca de 5 passos para a direita e chegar ao bote salva-vidas. Ela tem que fazer o que for preciso para ele se distrair, pois assim ela pode fugir na calada da noite. Então ela terá que chegar ao bote o mais rápido que puder, girar a alavanca para baixá-lo e então usar a chave para liberar. Mas ainda falta a chave. Tudo se resume a essa bendita chave. Só que já faz um tempo que ela não vê a chave. Então ela se pergunta onde pode estar. Ela olha para as pessoas se divertindo enquanto ela está ali queimando os neurônios. Ela comenta que parece que eles estão aproveitando. Foi bom que eles sobreviveram à guerra. Do contrário, ela nunca viveria isso. Ela então pergunta como ele se sente vendo a paz restaurada. Afinal, ele foi o herói que salvou eles. Só que quando Connor ia responder a pergunta, alguém se aproxima pedindo licença e dizendo que adoraria saber se era a parceira do Connor.
Rose fica surpresa com a aparição do nada desse homem e se pergunta quem ele pensa que é para interromper eles assim. Connor se aproxima, chamando o homem de Gregory, e diz que ela é sim, e pergunta que negócios ele teria com ela. Greg diz que talvez ele só queira conversar com ela, e pergunta o que ela diz. Rose não sabe por que aquele homem está olhando para ela desse jeito. Ela se pergunta se por acaso ele reconheceu ela. Greg diz que não é todo dia que ele encontra o Connor com uma dama tão bonita, e que apreciaria se o Connor apresentasse eles. Connor começa a dizer que ela é uma parente distante do Henry, mas o homem o corta, dizendo que sabia que ele diria isso, pois é o que ele sempre diz. Afinal, quantos garotos existem na família do Henry? Embora ele tenha que dizer que é surpreendente ver o Connor com uma dama com a qual parece íntimo. Ele fala para Rose que essa é uma ocorrência realmente rara. Ele está certo que ela está ciente disso, mas Connor é bem genioso. Essa é a primeira vez que Greg vê ele tão amigável com a parceira. Rose quer saber quem é esse homem. Eles se tratam como Sir, então ela presume que ele também seja um soldado, mas eles não parecem ser amigos. Talvez ele seja um ex-aluno da academia. Connor parece bem desconfortável também, então ela está com um mau pressentimento sobre isso. Greg pergunta se por acaso ela é muda, ou se é excessivamente tímida. Então chama ela para dançar com ele, caso já tenha terminado de dançar com Connor. Rose começa a andar, e Connor pede para ela esperar. Mas então ela enlaça os braços no dele, enquanto se desculpa, mas diz só dançar com homens que sejam tão bonitos quanto Connor. Greg começa a rir, e diz que ela é engraçadinha. Então pergunta o nome dela. Rose fica brava, pois ela falou sério. Se aproximando perigosamente dela, ele pergunta se ela não vai tornar as coisas mais fáceis para ele. Então ele segura o pulso dela enquanto diz para eles dançarem primeiro, pois assim eles certamente irão se conhecer melhor. Além disso, é considerado descortesia dançar apenas com um par. Mas quando entra no meio, mandando Greg parar de incomodar ela e sair dali. Ele não escutou ela dizer não? Connor ainda diz que ele está bêbado e manda ele voltar para a cabine agora. Rose concorda que aquele homem fede a álcool. Greg pergunta se então ele é um malvado novamente. É sempre assim com Connor. Connor pede para ele apenas deixar eles em paz, e Greg fica se mordendo de raiva. Assim, ele explode, gritando que o Connor está sempre bancando seu cavalheiro, enquanto os demais são impróprios e indecentes. Ele manda o Connor não olhar para ele assim, com esse olhar orgulhoso, pois Connor não passa de um bastardo arrogante e insuportável. Connor diz que é o olhar que ele merece. Greg pergunta se isso é porque ele desertou, mas todos já sabem que era a coisa mais sábia a se fazer. Ele pergunta que valor tem a honra para um soldado morto. Todas as mulheres da equipe dele foram feitas em pedacinhos. No entanto, ele sobreviveu e em breve será promovido a general. Ele está vivendo no luxo. Connor pergunta se isso quer dizer que ele se orgulha de usar a glória dos colegas mortos. Greg deveria ter vergonha. Cadetes muito mais jovens que ele tiveram que assumir o lugar dele quando ele desertou. Greg diz tirar o chapéu para o Connor, mas pede para ele olhar para eles agora. Aqueles que ficaram morreram, e o bom amigo dele, o Henry, sobreviveu por pouco e agora está todo fodido da cabeça. Connor diz que continuar a conversa será perda de tempo, então diz para eles irem embora. Mas Greg manda ele responder a pergunta dele. Quem diabos é ela? Não é do feitio do Connor bajular uma mulher dessa maneira. Assim, ele vai pra cima da Rose, com o intuito de tirar a máscara dela.
Ele supõe que terá que verificar por conta própria. Rose está em pânico, pensando que ele vai descobrir. Mas então Connor surge, dando um baita de um soco na cara dele, que chegou a derrubá-lo. Vendo sangue, Greg perguntou como Connor ousou. Connor diz que ela é uma dama da família do Henry, então Greg não irá destratá-la. Mas revoltado, Greg pergunta como ele ousa bater nele e quem diabos ele pensa que é. Mas Connor manda ele se considerar sortudo, pois se fosse o capitão ou o Henry que tivesse testemunhado esse comportamento, Greg teria levado um tiro no rosto, não um soco dele. Rose pensa que o capitão certamente teria atirado nele. Só que eles estão chamando muita atenção. Connor pede para Rose dar licença a ele por 1 minuto, o que deixa ela confusa. Mas no instante seguinte, ele pegou ela no colo. Greg comenta que então o Connor pode ser impulsivo. Connor responde que isso depende da situação. É perda de tempo tentar colocar um pouco de sensatez em alguém como Greg. Rose pergunta quem é aquele homem e se é um amigo dele. Connor responde que um colega da academia. Rose pergunta se ele não é do alto escalão e se ficará tudo bem com o Connor. Connor acha que o Greg reconheceu ela? Ele diz que não é nada com que ela precise se preocupar, pois ele dará conta. Além disso, Greg não é inteligente o bastante. Só que Greg grita perguntando o que faz o Connor diferente. Connor disse que ele tirou vantagem dos feitos dos colegas mortos. Mas o mesmo pode ser dito do Connor. Então como ele ousa menosprezá-lo? Connor abandonou sua cidade natal e a deixou queimar. E então teve a audácia de liderar aquela marcha da vitória posando como herói. Connor pode ir em frente, fugindo e ignorando Greg, fugindo da verdade. Mas no fim, ele é tão louco quanto o Henry. É só questão de tempo até todos perceberem que o Connor nunca conseguiu proteger coisa alguma com sucesso. Rose pergunta pro Connor se ele está pensando no que o Greg disse e manda ele só ignorar aquele cretino. Greg lembra ela do Howard, pois ele era ótimo em se fazer de vítima. Vendo que o Connor não disse nada, ela se pergunta se não foi a coisa certa a se dizer. Então ela resolve perguntar se o Greg foi um desertor, pois Connor diz que ele fugiu. Connor explica que o Greg é o filho de algum general. Ele escapou para Talas e retornou depois que a guerra terminou. Ele está no navio porque quer procurar uma posição na marinha. Rose percebe que então ele é um traidor e pergunta se o exército deixou ele sair impune com isso. Deveriam executá-lo. Mas, como Connor disse, o pai dele é um general. Rose quer saber por que o Connor se incomoda com o que aquele bastardo tem a dizer. E Connor explica que porque ele não está totalmente errado. Rose diz que o Greg está apenas com ciúmes do Connor. Ela inclusive acha que o Connor deveria ter socado ele mais forte. Ela queria que o capitão e o Henry estivessem lá, pois eles não teriam pegado leve com ele. Rose não sabe como é possível alguém não gostar do Connor. O Império inteiro odeia ela, mas ele é um herói. Connor pede para ela não dizer isso, mas ela não sabe o que não deveria dizer. Connor pergunta como ela pode não acreditar que alguém poderia não gostar dele, mas ainda está tão certa de que o mundo inteiro a odeia. Rose acha isso bem evidente e pede para ele dizer o nome de uma pessoa que gosta dela. Ele consegue? Connor diz que sim, ele consegue. Bem, ele disse que não odeia ela. Então ele gosta dela? Ele não pode dizer que sim, pode? Connor diz que eles deveriam voltar. Está tarde, ela está bêbada e eles já ficaram fora por tempo demais. Mas então, Rose vê fogos de artifício, assim como a Layla falou. Ela pede para eles ficarem para ver. Só um pouquinho. Quase não tem ninguém ali. Connor acaba concordando. Então Rose se senta no chão.
Connor tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros dela, alegando estar bem sem aquilo, enquanto ela sempre parece estar com frio. Os fogos então começam. Assim, o céu explode em cores. Rose comenta que isso é fantástico. Aquele foi dos grandes. Tão lindo. Essa é a primeira vez que ela vê algo assim. Mas então ela nota o rosto do Connor. Ele está paralisado, olhando os fogos. Suor escorre pelo seu rosto e ele está ofegante. Ela não sabe o que tem de errado com ele. É igual ao... Talvez ele tenha adoecido durante a guerra e foi transferido. Nem sempre dá para perceber só de olhar para eles. Parece que Connor tem um segredo muito bem guardado, um que supostamente ninguém deveria saber. Rose se lembra do Henry falando que o Connor não era como ele, e que se o Connor estivesse doente, a vitória não faria sentido. Mas agora, entre todas as pessoas, ela sabe. Ela pede para ele se recompor, mas ele continua sentado com as mãos nas orelhas em pura aflição. Ela não sabe por que justo agora. Não tem nada que ela possa fazer. Ela tem que pedir ajuda. Então ela decide que vai buscar o Henry. Só que Connor segura o braço dela e pede para ela não dizer ao Henry. Rose pede para ele pelo menos deixar ela chamar o médico. Mas Connor segura o braço dela com mais força, pois o médico trabalha para o Henry. Rose pergunta se isso é mesmo tão importante agora. Connor diz que ninguém pode saber. Mas Rose não entende por que não. E daí se o Henry souber? Connor diz que o Henry não será capaz de aguentar. Mas Rose diz pro Connor deixar que o Henry decida isso. Ele é louco? Está mal assim e nem ao menos foi ao médico? Está nesse estado por causa de alguns fogos de artifício? Por que finge estar bem? Mas Connor grita que ninguém pode saber. Ele não sabia que alguns foguetes fariam isso com ele. Ele só precisa de 1 minuto. Ele aguentou até agora, então só precisa esperar que isso irá passar. Aguentou? Do que esse idiota está falando? Nem ao menos consegue ficar de pé. Como ela não percebeu? Só porque ele é um herói não significa que não seja humano. São como qualquer um. Heróis também quebram, sentem medo e sofrem. Rose diz que ele deve ter alguns remédios guardados em algum lugar. Algo que o médico dele não saiba. Connor desvia o olhar, e isso já é considerado uma confirmação pela Rose. Então ela pergunta onde eles estão, pois ela vai pegar para ele. Ela manda ele falar logo, pois os fogos estão longe de acabar, e ele mal consegue respirar. Ele não precisa se preocupar com ela fugir, pois ela está bem ciente de que eles estão cercados de monstros marinhos, e ela nem ao menos tem a chave do boy salva-vidas. Além disso, ele jogou todas as frutas maeiras no mar. Ela não vai pedir para que ele confie nela, mas ela é literalmente tudo que ele tem. A menos que ele queira que o Henry ou alguém mais descubra. Está tudo bem ela saber, pois mesmo se ela quisesse contar para todos, ninguém acreditaria nela. O Império inteiro pensa que ela é mentirosa, lembra? Quando pergunta se ela está desapontada que alguém que ela tinha certeza de que era um herói seja na verdade uma bagunça completa. Mas Rose não acha que isso importa agora. Ele mal consegue respirar. Connor diz que ela é a última pessoa que ele queria que descobrisse. Ele queria protegê-los. Foi por isso que ele entrou no avião. Ele fez tudo o que pôde. Ele não estava mentindo. Ele realmente não estava. Mas então, Rose segurou o rosto dele, como se estivesse tentando confortá-lo. Rose diz que só porque ele não foi capaz de protegê-los, não significa que as promessas dele foram mentiras. Ela não guarda nenhum ressentimento contra ele e nunca ficou desapontada com ele. Então ela pede para só dessa vez ele deixar ela ajudá-lo. Ela sabe que ele não quer aceitar isso, mas a realidade é que ela é uma das vidas que ele salvou. Ela seguirá em frente para sobreviver
seja ela uma bruxa ou não, esteja ela dizendo a verdade ou não, apesar de tudo, ela é a única que ele conseguiu salvar. Rose foi surpreendida com um abraço, mas Connor pediu para eles ficarem assim só por um momento, até que os fogos terminassem. Rose acabou concordando, mas pediu para ele parar de falar e se concentrar em respirar. Connor então diz que pelo menos ele foi capaz de salvá-la. Isso é o que ele continua dizendo a si mesmo, que ao menos ele salvou ela. Agora Rose entendeu. Assim como ele é a fonte de conforto dela, ela é a dele. Há aqueles que devem permanecer fortes, independentemente do que surja em seu caminho, exatamente porque é isso que se espera deles. Quando se tratava do Império, esse pilar de força era o Connor. As pessoas acreditavam que ele era capaz de sobreviver aos horrores da guerra e voltar inteiro, pois ele era forte. No entanto, estão todos errados. Na realidade, ele estava tão sobrecarregado pelo título de herói e da responsabilidade que vinha com isso, que ele se fixa nesse mero rato que fugiu de casa. Mas ele é só um homem. Um homem que encontra conforto em uma prisioneira porque ele anseia pelo lar que foi incapaz de proteger. Ela não acredita que ele tenha suportado isso até agora. Certamente, ele se acalmou um pouco, mas ainda está hiperventilando. Connor começa a dizer que na cabine dele, na segunda gaveta, mas Rose pede para ele não falar. Connor continua a dizer que está destrancada e há um pacote pequeno e marrom. Ele pede para ela trazer para ele. Rose sai correndo. Ela teme que ele tenha enlouquecido. Ela nunca pensou que ele realmente mandaria ela sair sozinha. Ele ficará bem sozinho? O que diabos ele está pensando? Mas ela precisa se recompor. Agora é a hora de se concentrar. Ela não tem um segundo a perder. Ela chegou à cabine dele. Ele tinha dito que na segunda gaveta. Seria essa? Realmente está destrancada. Ela pega o pacote e percebe que é para dormir, mas é apenas uma única dose que foi separada. Fazem isso para prevenir abuso de substâncias. Mas o que diabos ela deve fazer com uma única dose? Ela precisará mais do que isso. Tem mais em algum lugar ali. Ela sente isso. Mas todas as gavetas estão trancadas. Connor é muito minucioso. Mas ela não esperava nada menos. Ela disse para ele deixar ela ajudá-lo só dessa vez. E olha para ela agora. Ele cometeu um grande erro. Só que quando ela tenta abrir uma gaveta, percebe que apesar de não estar trancada, parece que tem algo emperrando. Pode ser uma chave. Ela força mais um pouco e a gaveta sai, mas ela acaba caindo no processo. Só que ela não sabe o que é aquilo que estava lá dentro. Um livro? Não é como se ela soubesse ler. Então, que serventia teria? Ela não sabe o que é, mas vai colocar no lugar para não levantar suspeitas. Mas então ela percebe que não é um livro. Parece mais um caderno de anotações. Quando ela abre, se depara com diversas anotações sobre si mesma. Ela não entende porque as fotos dela estão ali. Ele tem reunido informações dela? E o que são esses círculos vermelhos? Parece que ele circulou as mesmas palavras repetidamente. As letras parecem familiares. Então ela compara com o que está escrito na mão dela. Esse é o nome dela. Os círculos vermelhos foram desenhados em torno do nome dela. Isso parece um pouco demais para uma pesquisa de antecedentes. De repente, ela se surpreende com algo. Olhando para algo, ela se lembra das palavras dele de que pelo menos ele foi capaz de salvá-la, de que ele nunca a odiou e de que ele conhece ela mais do que ela pensa. Ele não estava mentindo quando disse isso.
Ele foi sincero. Toda a culpa dele virou pena dela. Pelo menos uma vez, ela está realmente feliz por não saber ler. Pois se soubesse, ela olharia aquele álbum inteirinho, pensando em como usar a seu favor. Connor nunca deveria ter confiado nela, nem por um segundo. Ela é tão covarde e desprezível quanto ele disse que ela era. Fugir é tudo que ela sabe fazer. Ela, enfim, encontrou o pacote. Deve ter cerca de 250 gramas ali. Uma dose de pó para dormir são 50 miligramas. Isso é suficiente para fazer alguém com insônia dormir por cerca de 6 horas. Se adicionar mais 25 miligramas, a pessoa irá dormir por 8 horas. Nem todos sabem disso, mas ervas soníferas em pó, algo que é difícil para os civis obterem, são tão potentes quanto qualquer sedativo. Connor nunca imaginaria que ela teria esse tipo de conhecimento. Mas ela era a aluna brilhante da Emily. Ele também nunca imaginaria que ela tentaria roubar o pó para dormir, não apenas as chaves para o bote salva-vidas. Se soubesse, com certeza não teria deixado ela ir sozinha, especialmente em seu estado atual. Pode dormir em incolor e inodoro quando dissolvido. Um punhado bastará. E imagino o que aconteceria se ela misturasse na água e no vinho que todos bebiam no meio da festa. Mas ficará tudo bem. Ele não ficará tão chateado com a traição. Afinal de contas, ele é cercado de boas pessoas, e com o tempo, ele se libertará das correntes advindas do título de herói e viverá uma vida feliz, não tendo mais que depender de alguma bruxa. Ela foi sincera quando disse que queria ajudá-lo e que o amava. Porém, não significa que escolheria ele no lugar da sua própria liberdade. É bem provável que ela morra no mar, mas mesmo assim, ela deixará aquele navio amanhã à noite. Quer ela tenha sucesso ou não, ela persistirá. Ela não vai desanimar. Mesmo que ela lute contra seu próprio coração, não deixará que ele a detenha. Em meio ao fogo de artifício, quando se pergunta quanto tempo faz? 10 minutos? 15? O que diabos ele estava pensando em enviar uma prisioneira com um histórico de fugas, sem algemas, para procurar sozinha na cabine dele? Henry ficará louco se souber. No entanto, não tem como ela fugir. Mesmo que de alguma forma ela encontre a chave para o bote, lá fora está lotado de monstros marinhos, e a maioria da tripulação está armada. Na pior das hipóteses, ela rouba o bote salva-vidas. Mas e depois? Ela não irá longe. Os monstros marinhos provavelmente a alcançariam antes mesmo da tripulação. Não existe uma realidade na qual ela escape com sucesso. Ainda assim, talvez ele estivesse se agarrando a ilusões, oferecendo a ela até a mais remota chance. Um homem nega o pedido do Connor e diz que ele deve transportar a Rose pessoalmente. O povo do Rio depositou sua confiança nele, e agora a cidade natal deles está em ruínas. Não importa que o Connor tenha sido forçado a fazer essa escolha, ele deve assumir a responsabilidade. Connor perguntou se deveria fazer isso pondo a culpa em alguém inocente, e o homem apenas indagou se a Rose é inocente. Connor disse que sim, ao menos nesse caso. O homem explicou que o Connor só está dando ao público o que eles desejam. Eles querem que o Connor permaneça inocente e imaculado, e que a bruxa pague por seus pecados. Connor escoltando a bruxa pessoalmente para Ilha Monte é o cenário perfeito. 2 coelhos com uma cajadada só. Sacrificar alguns pelo bem maior é precisamente o que uma guerra é em sua essência. Connor suportou bem até agora. Então o homem não compreende qual o problema repentino dele. O governo foi sempre adepto em pesar os prós e os contras de qualquer decisão. Através da guerra, ele era um componente funcional do dito governo. Ele pensou ter se adaptado completamente aos esquemas.
Então por que ele está hesitando agora? O império inteiro a chama de mentirosa. Mas na realidade, ela é muito sincera. Talvez sincera demais. Como ela consegue ser tão sincera e tão vulnerável? Deve pensar que seus sentimentos e seus pensamentos não valem a pena proteger. Ela acredita que as palavras dela não influenciam ele em nada. E ele queria que fosse o caso, pois seria melhor para eles dois. Se matar dentro do navio deve ter sido o plano final dela. Nesse caso, ela nunca deveria ter tentado ajudá-lo, pois quanto mais ela faz, mais difícil para ele deixar ela morrer. Se ela conseguir roubar o boy salva-vidas, que chance teria de sobreviver em um mar como esse? Ele começa a pensar em quais são as chances dela, de fato, de chegar ilesa em terra firme, e se pergunta como ele foi terminar assim. O dia que ele visitou as ruínas do rio foi o dia em que ele viu ela pela primeira vez, em um jornal colado no muro. Parece que estava lá para as pessoas cuspirem e jogarem pedras nele. No entanto, ele se sentiu salvo. Ao menos ela sobreviveu. Só ela. Ele sabia que era ridículo, mas manteve o retrato dela com ele sempre. Ele estava desesperado por algo em que se agarrar. E agora, ele se lembra dela pedindo por algo de preferência venenoso. Rose está voltando, mas Connor ainda não viu. Ele pega a arma, enquanto pensa que escapar é impossível. Ela terá uma morte impiedosa quando chegar à Ilha Monte. Ela sabe que é tarde demais, por isso pediu uma morte menos dolorosa. Se for assim, essa não seria uma escolha melhor? De repente, Rose grita o nome dele. Ela pede para ele ficar sentado, senão ele pode tropeçar e cair na água. E informa que trouxe o remédio dele. Rose pede para lhe dar a mão rápido. Pensando nisso, ele sempre teve uma vozinha na sua mente perguntando o mesmo. Ao menos alguma vez importou para ele se a Rose é ou não é uma assassina? Se ele pudesse voltar no tempo, recusaria essa missão? No caso de outra pessoa ter sido incumbida de levar ela, ele teria feito o impossível para garantir que fosse ele a acompanhá-la? Se pena fosse a única coisa que ele sentia por ela, ele já teria permitido que ela tivesse uma morte mais piedosa, disfarçando o acidente. Mas ele enviou ela sozinha, sabendo bem o que ela procuraria na cabine dele. Ele estava dando a ela um fio de esperança, o suficiente para que ela não tentasse mais se matar. E, apesar disso, procurasse formas de viver, apesar das mínimas chances. Rose não entende porque ele está sorrindo e pede para ele apenas pegar aquilo. Por que ele está olhando para ela assim? Ela disse algo engraçado? Connor diz que isso não é novidade, pois ele está sempre olhando para ela. Rose pergunta se isso significa que ele está verificando se ela vai escapar. Connor confirma e diz que talvez ela não tenha notado. Sarcasticamente, Rose diz que isso é muito profissionalismo dele. Diferente de bancar o herói, ele não foi obrigado a aceitar essa missão. Rose pergunta se ele está se sentindo melhor e se o pó está funcionando. Ao menos isso, do começo ao fim, foi sua própria escolha. Ele escolheu Rose Walker. Assim, ele a beija. Talvez essa tenha sido uma escolha feita há muito tempo. Connor então para, e Rose pergunta se foi só isso. Ela então diz que ele não pode provocá-la assim. Ela gostou, então pede para ele continuar. Mas no instante seguinte, ele já está a puxando. Rose grita que amou o rumo que as coisas estavam tomando. Então por que ele teve que estragar? Ela quer mais ar puro. Ela pensa que deveria ter beijado melhor. E pergunta se ele está bem agora. Ela comenta que certamente esse é um remédio bom. Mas por que ele a beijou? De repente ela parece apetitosa? Vendo que ele se mantém em silêncio,
Ela pergunta se o gato comeu a língua dele e se ele quer que ela o ensine. Connor pergunta se ela precisa ser tão vulgar e pede para ela esquecer. Agora mesmo ele saiu da linha, então ela pode sentir-se livre para bater nele. 2 vezes se desejar. Rose então puxa ele pela gravata e o beija novamente. Connor está confuso. Ele pede para esperar, mas Rose é atacante. Então ele se afasta bruscamente dela. Ela diz que agora eles são kids e pede para eles voltarem lá para fora. Connor diz que está ficando tarde e pede para ela se apressar e ir para a cama. Rose começa a tirar as peças de roupa, mas Connor, sem perceber, diz que se ela não se sentir à vontade para se despir, só que Rose já está despida e agarrada a ele. Connor não entende como ela se despiu tão rápido. E Rose explica que esses vestidos bonitos são todos iguais. Puxe um laço e pronto. Foi ele quem começou, então ele não pode culpá-la por isso. Connor a lembra de que agora eles estão kids, então pede para ela parar de bobagens e dormir. Até 5 minutos atrás, Rose estava realmente pensando que ele era sexual, mas agora ela finalmente tem uma chance. Connor mal bebeu um gole de vinho, e ele nem ao menos chegará perto da fonte de bebidas enquanto estiver no navio. Assim ele será o único homem de pé quando todos caírem no sono. Então ela tem que aproveitar a chance agora. Assim ela o puxa, mas ele nem se mexeu. Ela realmente pensou que seria capaz de forçar ele até a cama? Ele manda ela parar de ser ridícula, mas ela o calou com outro beijo. Ela fica dando todo o seu amor para ele, enquanto ele fica mandando ela parar. Como ela não está ficando quieta, ele não tem outra escolha, e acaba enrolando ela em um casulo. Ela pergunta se ele não vai tirá-la dali, mas Connor manda ela apenas ir dormir, antes que ele algeme ela de novo. Rose grita que ele prometeu, e Connor diz que ela prometeu se comportar, mas olha só para ela. Rose pergunta então por que ele a beijou. É óbvio que ela iria assumir que é o que ele quer. Ele acha ela suja, né? Por isso ele não deseja ela. Connor diz que isso é bobagem e manda ela não dizer isso. Rose fala que não está pedindo muito. Ela quer apenas dormir com ele ao menos uma vez. Ela diz que ele irá gostar e que pode usar o corpo dela como quiser. Mas ao ver a expressão de raiva no rosto dele, ela retira o que disse e pede para ele não olhar para ela assim. Connor então pede para ela ir até ele. Rose obedece e se senta no colo dele. Connor diz que não está bravo com ela e pede desculpas se ele assustou. Então ele pergunta se ela realmente quer dormir com ele. Rose é pega de surpresa pela pergunta, mas ela responde que é claro. Então Connor pergunta por que ela deseja fazer isso. Rose se pergunta se ele tem mesmo que ser tão cego. Então ela responde que porque ele é o homem mais atraente que ela já viu, está em boa forma e ela tem certeza de que essa é a última chance que ela terá de dormir com alguém como ele. Mas eles têm mesmo que conversar tanto? Eles apenas tiram a roupa, vão para a cama e o resto acontece. Ele irá amar, ela tem certeza. Claro que ele não sabe, pois nunca fez. Connor pergunta se foi assim que aconteceu com ela, se ela gostou tanto assim. Rose responde que na verdade não, mas os homens parecem gostar. Connor pergunta se ela fez porque queria, e se aninhando no colo dele, ela diz não saber, mas pede para ele esquecer isso, pois ela sabe o que quer fazer com ele. Connor diz que ela precisa de alguém que a abrace e não um homem para dormir. Rose pergunta então por que ele não abraça ela? E o que tem de errado em ela querer dormir com um homem? Ele disse que sente pena dela
Então por que não pode apenas conceder isso? A menos que ele realmente sinta repulsa por ela. Connor diz que é claro que não. Se eles tivessem conhecido em circunstâncias normais, talvez passassem a noite de Walpurgis juntos. Mas não com ela nessa condição. Ela está desnutrida, coberta de cicatrizes e parece muito acostumada com as pessoas tratando ela terrivelmente. Talvez ele seja sendo egoísta, mas ele não quer ser apenas mais um desses homens. Connor se levanta e Rose pergunta para onde ele está indo. Ele pega algo e entrega para ela. Rose pergunta o que é, e ele responde que é bolo. Ele pediu um pedaço na cozinha. Rose pergunta por quê, e ele diz que é a noite de Walpurgis. Então ele pensou que iria significar algo para ela. Assim, pega um fósforo para acender uma vela. Rose pergunta se é para ela fazer um pedido, e ele diz que se ela quiser. Rose então fecha os olhos. Ela pede por forças, pois não precisa de mais amor. Ela pede por forças para enfrentar dificuldades à frente, coragem para descartar o conforto e vontade de permanecer sozinha nesse mundo duro. Após soprar a vela, ela pergunta se ele também fez um pedido. Mas Connor pede que ela não se preocupe com ele. Ele vai se livrar daquilo e manda ela ir para a cama. Rose pergunta se eles vão comer o bolo amanhã, e diz não ter graça se somente ela fizer um pedido. Connor pede para ela ficar quieta, pois se ela fizer isso, ele irá se deitar na cama com ela. Depois, já deitados na cama juntos, Rose pergunta se ele realmente não quer fazer um pedido. Não tem nada que ele queira? Connor pergunta por que ela está tão curiosa sobre isso, e diz preferir escutar mais sobre ela. Ele não quer falar dele mesmo. Rose diz já ter contado tudo na noite passada. Connor diz ter certeza que ela consegue pensar em algo mais e pede para ela tentar. Rose pergunta se ele vai escutar, não importa o que ela diga. Connor diz que sim. Apenas pede para ela não mentir para ele. Alguém implorava para Rose abrir a porta e falar com ela. Mas antes que Rose cometesse um grande erro, Emily conseguiu entrar no quarto e a abraçou por trás com força. A porta, que antes estava trancada, foi arrebentada. Emily não entende o que diabos a Rose estava pensando. Então pediu para Rose sair dali primeiro. Mas Rose insistiu para Emily largar ela, pois ela não pode ter o filho daquele cretino. Ela não consegue. Ela prefere só terminar tudo. Então implorou para Emily deixar ela morrer. Abraçando a Rose com força, Emily pediu para ela não chorar. Tudo iria ficar bem, pois ela iria cuidar de tudo. Afinal, ela é uma bruxa, e não uma bruxa qualquer. Rose sabe que ela tem jeito com as ervas, então deve deixar ela cuidar disso, e assim não terá motivo para se matar. Tudo ficará bem, então chega nessa conversa sobre morrer. Com lágrimas nos olhos, Rose se desculpou com a Emily. Mas Emily disse que não tem por que ela se desculpar. Rose diz que está com medo de engravidar de novo, pois aí ela teria que se livrar do bebê de novo e de novo. E se ela não engravidar, House ficará bravo. Rose não suporta mais. Ela não precisa mais de uma casa, não uma como essa, e também não precisa do Howard. Então ela sugere para Emily que elas fujam juntas. Ela, a Emily e a mãe da Emily deveriam ir para um lugar bem longe. Só elas três. 3 dias antes, Emily estava falando pro Howard que a mãe dela não estava bem, e era bem sério. Mas Howard apenas cagou para ela, o que deixou ela brava. Mas ela se conteve e disse que precisava de dinheiro. Eles receberam pagamento do mercador uns dias atrás, e ela tem algumas economias. Então, ela só precisa de mais um pouco. Só que Howard dá um não seco.
Ele não acredita que ela guardou o dinheiro, pois a última vez que ele perguntou, ela disse não ter um centavo. Emily diz que é claro que ela falou, pois sabia que ele gastaria na jogatina. Só que ela entende a situação ao ver o olhar dele. Assim, ela corre desesperada até onde havia escondido o dinheiro e encontra ele vazio. Howard disse que a mãe dela é uma causa perdida e já tem um tempo que está assim. Ela está demorando muito para admitir. Poderia estar trabalhando agora mesmo, ganhando dinheiro para ele. Então Emily concorda com a Rose que não há esperança para elas ali. Rose diz que elas têm que partir imediatamente. Mas Emily disse que ainda não. Rose tem que aguentar um pouco mais. Se for para elas três fugirem, preciso de mais tempo. Elas irão fugir assim que juntarem dinheiro o suficiente. Ela pede para Rose aguentar só mais um pouquinho. Só que, pelo visto, Howard resolveu a conversa. Na manhã seguinte, quando Howard se levantou, Rose informou que o café da manhã estava pronto. Ele questionou onde estava a Emily, e Rose explicou que ela saiu em busca de algumas ervas. Disse que pode levar um par de dias. Rose só se preocupa dela pegar um resfriado, pois lá fora está frio. House comentou que parecia que elas duas estavam ficando bem íntimas. Elas duas são tão estúpidas como ladrões. Qualquer um acharia que são irmãs. Então ele perguntou se ela tinha alguma novidade sobre um bebê. Coloca a mão sobre a barriga. Rose disse que ainda não. Howard diz que isso é surpreendente e pergunta se ela tem certeza de que não é estéril. Já faz mais de um ano, então que outro motivo haveria para eles não terem um bebê? Emily havia entregado um remédio para Rose evitar a gravidez e instruiu ela a misturar com água e tomar 2 vezes ao dia. Basicamente, aquela era uma erva inofensiva que se tornava veneno sobre as circunstâncias certas. É bem fraca na maioria das pessoas, só causando uma dor de estômago. Porém, para um feto, é letal. Rose não precisava se preocupar, pois ela ficaria bem, mas deveria guardar segredo. Howard não pode ver isso. Rose diz que ele está assustando ela. Ele sabe que ela é perfeitamente saudável. Ela pede para ele não ficar chateado e diz que quanto mais íntimo eles ficarem, maiores serão as chances de engravidarem. Howard concorda e diz que está apenas impaciente. Se preparando para sair, ele diz que vai voltar antes de anoitecer e pergunta se ela consegue se virar sozinha. Ele voltará com seus ganhos rapidinho, então eles poderão ter algum tempo a sós. Ele está se sentindo sortudo hoje. Emily, que estava escondida, vê que ele saiu. Como ele acabou de sair, elas ainda têm bastante tempo. Elas devem arrumar tudo e partir. Ela encontrou algo. Uma vez que elas tenham aquilo, elas poderão ir. Só que então, de repente, ela fica assustada ao ouvir Rose gritar do outro lado. Rapidamente, ela se levanta para ver o que aconteceu. Mas House aparece atrás dela, falando que avisou e que sabia que estava com sorte hoje. Assim como sabia que elas duas estavam tramando algo. Ele acha que tem pegado leve com elas recentemente, mas elas aprenderam a lição hoje. Rose está correndo e pedindo por ajuda. Ela vê 2 homens, que imagino serem guardas, e pede para eles, por favor, ajudarem elas. Um dos homens pede para ela se acalmar, enquanto o outro pergunta o que aconteceu. Rose diz que o marido dela está batendo nela e pode até matá-la. Um dos homens pergunta se ela está dizendo que uma briga começou e com quem ele está lutando. Rose responde que com a Emily, a filha dele. É então que, para espanto da Rose, eles comentam
que parece ser algo importante. Informa que eles não se metem em assuntos de família. Talvez a filha dele tenha roubado algo. Além disso, um homem deve disciplinar sua família ocasionalmente. Em pensar que ele quase desperdiçou seu tempo com bobagem. Mas Rose grita perguntando como ele pode dizer isso? E eles se acham soldados? Uma vida está em perigo. Mas o homem apenas agarra o pescoço dela, enquanto diz que ela é barulhenta. Então ele aposta que o marido dela se cansou dela. Ele deve estar enlouquecendo tendo uma esposa como essa. No entanto, ela é uma coisinha bonitinha. Eles não precisam ficar falando sobre o marido dela. Porque eles não se divertem um pouco? Só os dois. Ele está apalpando ela e se aproximando com um sorriso mal intencionado. Mas para fugir dessa situação, Rose mordeu a mão dele. Ele manda ela parar, mas Rose continua a correr. Então ele manda alguém parar ela. Foi nesse momento que Rose finalmente entendeu o motivo da Emily ainda não ter fugido. Mesmo que elas conseguissem fugir do Howard, não havia ninguém no mundo que as protegeria. Rose pergunta se agora o Connor entende por que ela despreza soldados. Connor diz sentir muito. Ele sabe que é tarde demais para desculpas. Mas ainda assim, ele pede que ela permita ele pedir desculpas por eles. Rose não entende porque ele se desculparia. Qual o sentido nisso? Connor diz apenas sentir muito por não estar lá na época. Rose pergunta se as coisas seriam diferentes se ele estivesse lá. Connor diz que se eles fossem subordinados dele, ele os mataria na hora. Rose não acha que ele quis dizer isso. Mas ele diz que absolutamente sim. Só que Rose sabe que ele odeia matar pessoas. Ainda assim, teria feito isso por ela? Connor responde que já tem bastante sangue nas mãos. Então que diferença faria mais um pouco? Especialmente quando parecia que eles mereciam a morte. Rose diz que só está perguntando. Mas digamos que ele estivesse lá naquela época, ele teria matado House para ela? Rose pede para ele apenas mentir para ela. Ele sabe muito bem o que é que ela quer ouvir. Connor diz que é claro que teria matado Howard. Rose então deitou sobre o peito do Connor. Uma vez Emily disse que todas as dificuldades eventualmente se resolvem num único instante. Ela acabou de confirmar a sinceridade dos sentimentos dele. O equilíbrio entre eles mudou. Agora a balança pesou a favor dela. Vemos que ela colocou remédio para dormir na bebida. Ela nunca irá vacilar, então está perfeitamente bem para ela. Ele começou a confiar nela, mas ela nunca irá confiar nele. Mais tarde, Rose está dormindo, mas Connor continua acordado. Eles estão quase no fim. Quando aquele navio atracar na ilha, a missão dele acaba. Ele nunca deixará ela ir para o mar, já que significaria uma morte dolorosa para ela. Nem poderá fornecer uma morte menos dolorosa. Já que ela foi a única morte que ele conseguiu salvar, ele não queria ver ela morrer. Nem pode permitir que ela seja enviada para a ilha por um crime que não cometeu. Mas é ridículo que foi só os que chegaram nesse ponto para ele se encontrar recorrendo a uma divindade. De repente, alguém entra no quarto, pedindo para o Connor olhar para si mesmo agora. Ele sabia. Connor tem sentimentos por ela. Henry pede para o Connor dizer algo. Depois explica que ele só sabia. Ele teve esse sentimento terrível. E ainda pede para o Connor não pensar que ele não viu eles dois se beijando lá em cima. Ele sabia que algo estava errado pela maneira como Connor não saiu do lado dela como uma mamãe galinha. Connor diz que já chega. Mas Henry grita que ele deveria ver o jeito como olha para ela.
Connor diz saber, o que deixa Henry indignado, pois o Connor não está nem ao menos tentando negar. Ele não entende porque o Connor é assim. Então pergunta desde quando? Já faz um tempo, não faz? Não é nenhuma novidade para o Connor, é? Porque o Connor tem que continuar fazendo isso consigo mesmo. Ele é tão sensato sobre tudo, então como pode ser tão idiota em relação à vida pessoal? Connor passou 10 anos lutando na guerra. 10 malditos anos. Agora que finalmente tem a oportunidade de aproveitar a vida, se apaixonou por uma condenada. Não apenas uma condenada qualquer, mas uma prisioneira pela qual é encarregada de transportar para a pior prisão do mundo. Connor pergunta o que o Henry foi dizer a ele. Henry pergunta se o Connor ao menos seria capaz de matá-la. E se o Henry atirasse nela agora mesmo? Connor suportaria? Afinal, isso seria bem mais fácil para ela. Muito melhor do que a espera na ilha. Connor agarra o Henry, fazendo a arma cair. Henry diz que ele não consegue. O que diabos eles farão sobre isso? Connor pede para o Henry apenas dizer o que ele veio falar. O que está acontecendo lá fora? Henry explica que eles estão cercados de monstros marinhos. O navio está imobilizado. Só que Henry não tinha dito que estava tudo bem? Henry responde que sim, mas ele não sabe ao certo o que se passa. Por isso ele odeia tanto o mar. O pai dele disse que nunca viu nada igual. Em seus 40 anos no mar, nada igual aconteceu. No entanto, aqui estão eles. E isso não é tudo. Estão enlouquecendo lá em cima, procurando pela Rose. Então ele acha que deveriam devolvê-la para a cela imediatamente. Connor pergunta o que querem com ela. E Henry explica que acha que tudo é feitiçaria. Pensam que ela parou o navio com magia. Eles enlouqueceram. E estão prontos para arrastar ela pelos cabelos. Connor então manda o Henry cobrir ela com algo e levar ela para a cela. Esse é o lugar mais seguro para ela agora. Connor irá cuidar da multidão e do capitão. Henry então pega a Rose e, antes de sair, pede para o Connor ter cuidado. Connor então se veste. Se precisar de uma bruxa com bode expiatório, então ele acha que é hora de um herói aparecer. Connor terá que voltar a assumir o papel do amado herói, de modo a desviar a atenção da Rose. Ele não tem tempo a perder. Ele tem que cuidar disso antes que comece uma revolta. De repente, algo chama a atenção dele. A moeda. Rose não mentiu. Realmente é uma moeda da sorte. Connor está indo a algum lugar. As coisas parecem mais intensas do que ele pensou. Alguém mostra para o capitão diversos pontos vermelhos e informa que são todos monstros marinhos. Connor se pergunta se eles estão respondendo aos detectores de pedras mágicas. Eles não estão conseguindo mover o navio e estão presos ali até aqueles malditos monstros decidirem sair do caminho. Esses monstros são uma espécie cuidadosa por natureza. Então, um grupo deles vindo até perto de um navio assim nunca aconteceu. Isso é realmente inacreditável. Um homem chama todos de idiotas. Toda essa conversa como se eles não soubessem o que está por trás de tudo isso. Mas a resposta é óbvia. Isso é tudo graças àquela bruxa. Eles têm que jogar ela dentro do mar. Essa é a única coisa que pode acalmar os monstros. O capitão grita pedindo silêncio. Os passageiros estão a ponto de iniciar uma maldita rebelião. Então eles não devem alimentar o fogo com meras especulações. O homem alega que o capitão só está cobertando a bruxa porque ela salvou a neta dele. Mas vamos ser honestos. Em mais de 40 anos no mar, ele nunca viu algo assim.
Então, obviamente, eles enfureceram o mar ao ousar trazer uma bruxa a bordo. E agora os monstros marinhos estão exigindo um sacrifício. O capitão manda ele parar com essa bobagem de uma vez. Ele acha mesmo que as coisas iriam melhorar se jogassem ela, um ser humano, no mar? O homem diz que ela não é humana. Além disso, ela está indo para a morte mesmo. Ela irá morrer no mar ou na ilha. Não é melhor matar ela do que ver o navio inteiro afundar após ser devastado por monstros marinhos? O capitão grita que aqueles monstros nunca poderão afundar o navio dele. Não enquanto ele estiver a bordo. O homem tenta se opor, mas quando se mete no meio, dizendo que qualquer um que ousar desobedecer às ordens do capitão enquanto estiver em seu navio será executado imediatamente. E por mais que esse homem seja o primeiro imediato, isso também se aplica a ele. Irritado, o homem pergunta como Connor ousa tratá-lo dessa maneira. Connor explica que está sob as ordens diretas dos superiores para transportar de forma segura Rose Walker até a Ilha Monte. E esta ordem tem até precedência sobre os desejos do capitão. Isso significa que se ele considerar necessário executá-lo para cumprir a missão, isso está completamente dentro dos seus direitos. Connor ainda acrescenta que já foi provado várias vezes que a Rose não é uma bruxa. Então manda o homem parar de criar problemas. O homem comenta ter achado que somente o capitão estava enfeitiçado por ela. Mas evidentemente esse não é o caso. Só que então Layla entra desesperada na sala, chamando o avô e dizendo que ele precisa ver algo. O capitão vai até a criança, querendo saber o que houve e se tem algo acontecendo lá fora. Com lágrima nos olhos, Layla diz que eles pegaram a Rose. Para entendermos o que aconteceu, vamos voltar um pouco no tempo. Rose acordou sentindo frio e se deparou com Henry ali. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali e onde ela estava. Ele está trancando ela de novo? Mas quando prometeu que ela poderia ficar na cabine até eles chegarem. Henry, ajudando ela a se levantar, disse que não tinha tempo para explicar e mandou ela se apressar. Rose perguntou se alguém descobriu que ela não estava na cela. Henry disse que queria que fosse isso, mas é pior. Muito pior. Rose se pergunta se já amanheceu e por que tem tanto barulho. Além disso, o movimento do navio está diferente. Henry explica que os monstros marinhos cercaram eles. Rose pergunta por quê. Mas Henry pergunta como ele saberia disso e informa que os passageiros querem jogar ela no mar. Rose questiona se eles acham que ela convocou os monstros porque ela é uma bruxa. Henry confirma. Eles alegam que o barco não irá se mover enquanto ela não for jogada ao mar e queimaram ela na fogueira se for preciso. Rose diz que isso não tem graça e Henry se desculpa, mas ele está ficando maluco. Ele manda ela entrar na cela, mudar de roupa e aguardar ali. Ela não precisa se preocupar, pois ele ficará vigiando. Rose agradece a Deus que ele não viu o pó para dormir. Maria, que também está na cela, comenta que a Rose ficou bem limpinha e pergunta se ela seduziu aquele jovem. Henry diz que ela seduziu alguém bem mais importante que ele. E sem acreditar, Maria pergunta se o Ian Connor. Então ela parabeniza a Rose, mas pergunta o que ela está fazendo ali de novo e por que não grudou no Senhor Herói. Rose comenta que nada vem fácil. E após uma breve explicação, Maria percebe que apesar deles terem feito todos aqueles malditos testes na Rose, ainda pensam que ela é uma bruxa. Ela pergunta se a Rose vai ficar ali agora e o que aconteceria se eles viessem encontrá-la. Rose diz que por enquanto ela vai ficar ali. Afinal, o que eles podem fazer com ela atrás das grades? Só existem 3 chaves daquela cela.
O capitão tem uma, Connor tem outra e o Henry tem uma. Percebendo que então o Henry irá proteger a Rose, Maria pergunta se ele está preparado. Henry informa ter uma arma, então eles nunca pegaram a chave dele. Maria pergunta o que acontece se eles arrastarem a Rose dali e jogarem ela no mar. O que ela irá fazer? Nadar? Henry manda ela não ser ridícula. Mesmo o melhor nadador da marinha morreria em 5 minutos nesses mares, sem um equipamento adequado. Mesmo se os monstros não engolissem ela, ela morreria de hipotermia. Mas, de repente, um forte brilho cega eles. Algumas pessoas apareceram dizendo que imaginavam que encontrariam o Henry ali. Eles podem não ter a chave, mas Henry não é o único com revólver. Vamos lá, quem vocês acham que é? Façam suas apostas. A. Alguém querendo matar a Rose. B. Alguém querendo salvar ela. C. O Greg e sua turma. D. Algum personagem novo. Quem escolheu a opção C acertou, pois realmente era o Greg e sua turma. Rose está com medo que o Greg a reconheça. Greg manda o Henry não tentar fazer nada, ou ele fará um buraco na cabeça dele. Henry diz que eles terão que roubar aquelas chaves das mãos frias e mortas dele. Greg manda o Henry não ser tão dramático, e ainda acrescenta que eles nem precisam das chaves, pois eles vão quebrar o cadeado. Assim ele pede para a bruxa sair quietinha. Do lado de fora, enquanto o Henry está todo machucado, Rose grita mandando eles soltarem ela. Eles testaram ela vezes sem fim, e o resultado sempre foi o mesmo. Ela não é uma bruxa. Ela manda ele ir em frente e fazer um teste agora mesmo. O que o Greg diz que certamente fará. Ele vai fazer o teste mais tradicional de todos, onde ele vai jogar ela no mar e se ela afundar, não é uma bruxa. Mas se flutuar, então é uma bruxa. Rose grita que isso não faz sentido. Se ela realmente fosse uma bruxa, ele acha mesmo que ela estaria ali agora? Ela já teria feito um inferno. Mas Greg argumenta que não tem como eles saberem se o método funciona até eles testarem. Além disso, ela é uma prisioneira que logo irá morrer. Então, de um jeito ou de outro, eles não perdem nada. Greg enlouqueceu de vez, mas os instintos dela dizem que nem todos concordam com essa loucura. Talvez ela apelasse para a compaixão deles. Mas Greg grita, mandando todos escutarem. Todos conhecem o Capitão Alex muito bem. Ele é um herói que levou várias frotas para a vitória em batalha. Mesmo aposentado, o capitão não deixou os mares. Ao invés disso, ele segue em frente, garantindo a segurança de todos os passageiros. Contudo, hoje algo fez com que o navio parasse. Quais são as chances que nesse mesmo navio se encontra a bruxa mais famosa do tempo deles? Poderia mesmo isso ser uma coincidência? Uma mulher pergunta se o capitão não se opõe a essa brutalidade. E alguém grita que exatamente. Eles não podem desafiar as ordens do capitão. Greg diz também achar isso muito peculiar. O capitão é alguém que sempre prioriza a segurança dos passageiros. Então, por que ele seria tão contrário a essa possível solução? Só uma conclusão lógica. É o resultado de bruxaria. Henry grita que o Greg é um covarde, mas logo é silenciado. Um outro homem pergunta se então ele vai jogar uma pessoa ao mar, apesar da falta de evidências. Eles deveriam ao menos assegurar, mas Greg interrompe o homem, perguntando se então ele propõe que eles esperem sentados. Eles não têm ideia de quando os monstros começarão a atacar, mas eles têm que fazer alguma coisa. Eles irão realmente arriscar as vidas deles pelo bem de alguma bruxa?
Rose grita que ela não é uma bruxa. Mas ela percebe que todos estão paralisados de medo e ninguém escuta ela. Talvez essa vez seja realmente o fim. Houve incontáveis vezes na vida que parecia o fim. Porém, ela sempre se agarrou na mais ínfima esperança e de alguma forma aguentou. Ela acreditava que sempre tinha um caminho para não desistir. A sorte dela finalmente terminou? Ela se acostumou com a gentileza temporária deles e pensou que eles realmente a protegeriam. Que pena. Ela acha que é mesmo o fim. Mas então alguém grita, chamando por ela. Essa voz... é o Connor? Sem chance. Não pode ser ele. Ela deve estar alucinando. Não tem como o verdadeiro Ian Connor vir correndo na direção dela com aquele olhar no rosto, chamando o nome dela na frente de todos. Ele não pode salvá-la. O herói não deve ser visto apoiando a bruxa. Assim, ela é empurrada. Connor tenta alcançá-la, mas as pessoas o seguram. Agora é mesmo o fim. Ela deu o seu melhor. Ela se desculpa com a Emily, pois ela prometeu que elas se encontrariam novamente. Ainda assim, ela durou mais do que a Emily pensou. Elas podem considerar isso como uma vitória da Rose. Tudo acabou agora. Assim, ela cai na água, mas logo flutua. Agora que penso nisso, a pessoa era uma bruxa se flutuasse ou cair na água, porque, em geral, elas eram amarradas a algum peso. Então a tendência seria pessoas normais afundarem. Mas Rose não foi amarrada a nenhum peso. Então o normal realmente seria ela boiar. Rose esperava uma morte instantânea. Mas ao invés disso, ela está congelando aquela água. Ela tem que se recompor, pois não pode morrer dessa forma. Se ela morrer assim, será motivo de riso no Império. Ela quer viver. Ela está tentando continuar flutuando, mas não está conseguindo aguentar mais. Assim ela começa a afundar. Mas então ela fica confusa ao ver que não está mais afundando. Suas costas bateram em algo. Ela não sabe o que está acontecendo. De repente ela é puxada para cima. Connor, agora dentro da água, manda ela se acalmar. Rose diz não conseguir respirar. E Connor pede para ela parar de pânico e olhar para ele. No mesmo instante, ele se aproxima dela e faz uma respiração boca a boca. Assim, ela finalmente consegue respirar novamente. Ela deve estar sonhando. Não tem como tudo isso ser real. Rose, enfim, acorda e ela está deitada em uma cama. Ela percebe que está na cabine do Connor e se pergunta como ela chegou ali. Henry fica surpreso ao ver que ela acordou. Ele vai desesperado até ela e começa a perguntar se ela está bem e se consegue respirar direito. Então diz que vai trazer um pouco de água. Rose pergunta se ele estava chorando, mas ele manda ela calar a boca. Só que claramente ele está chorando. Ele pensou mesmo que ela iria morrer. Rose pergunta que horas são e se é de noite. Mas Henry explica que não. Só está nublado lá fora. Mas isso não importa agora. Ela caiu no frio congelante do mar e quase morreu. Ela parece um cadáver. Ele então diz que vai pegar um pouco de água para ela. Mas Rose não quer nem ver mais água. Ela precisa de remédio. Não tem algo que irá acordá-la? Henry continua insistindo para ela beber pelo menos um gole de água. Mas Rose apenas pede por algo para organizar seus pensamentos. Aquela água fria congelante foi um inferno. Ela morreria por um pouco de água quente agora mesmo. Mas ela batizou a água com aquele pó para dormir. Então ela seria uma tola se bebesse. Rose pergunta o que aconteceu. Eles estão bem com ela de volta ao navio depois de todo aquele escândalo? Henry grita que claro que não. As coisas ficaram loucas depois que o Connor resgatou ela.
Quando eles voltaram para o navio, um homem mandou deitar ela, pois ela precisava cuspir a água. Connor pediu para o Henry levar ela para a cabine dele. Mas Greg veio todo irritado, perguntando o que o Connor pensa que está fazendo. Ficou demente? Connor disse que era bom ele ficar de boca fechada, a menos que queira que as armas deles conversem, assim como eles fizeram anteriormente na academia. Embora Henry dificilmente chamaria aquilo de dar um jeito, o pai dele interveio na hora certa e acalmou os passageiros. Ele acha que eles realmente se assustaram quando ela de fato caiu na água. Por enquanto, eles estão bem, mas se o navio não começar a se mover logo, certeza que virão atrás dela de novo. Rose percebe que então não foi um sonho, mas se pergunta a respeito daquele monstro marinho. Connor entra no quarto. Henry pergunta como estão as coisas lá fora, e Connor responde que ruim e piorando. Eles querem que ela volte para a cela. Henry pergunta o que eles vão fazer agora, e Connor manda ele ir lá fora ganhar tempo. Henry tem que fazer o que puder, pois enviar ela de volta para a cela em seu estado atual seria o equivalente a uma sentença de morte. Henry questiona qual é o plano do Connor, mas Connor manda ele fechar a porta. Rose está tentando pensar claramente. Ela não pode simplesmente ficar sentada tremendo, pois ainda não terminou. Ela então comenta que ele deve mesmo ser louco. Pular no mar com todos olhando? Ele poderia ter morrido. Mas Connor diz não se importar. Rose não tem forças para repreendê-lo. Connor então pergunta se ela quer viver ou não. Rose fica confusa com a pergunta, mas Connor apenas manda ela responder. Rose se pergunta qual seria a melhor resposta agora. Uma que ajudasse ela a sobreviver, que ajudasse ela a fugir. Assim ela diz que nunca, nenhuma vez, deixou de querer viver. Connor diz que nesse caso, e começa a tirar as roupas. Espantada, Rose pergunta o que ele está fazendo. Mas ele só manda ela tirar as roupas também. Rose está completamente confusa com isso. Connor pede para ela se apressar, mas ela não entende qual é o significado disso. Connor puxa ela, enquanto diz que se ela realmente não quiser morrer, deve se despir imediatamente. Rose pede para ele esperar, ainda mais considerando que o pó para dormir está na camisola dela. Só que então ela percebe que não está mais ali e se pergunta se caiu enquanto ela estava no oceano. Ela simplesmente não sabe, ainda mais quando a cabeça dela está matando e ela está com bastante frio. Pode ser o delírio dela falando, mas parece que eles estão juntos na cama, abraçados e pelados. Isso realmente está acontecendo? Connor diz que ela queria viver, então manda ela apenas ficar quieta. Ela está congelando. Assim, com certeza, vai morrer de hipotermia. Rose se pergunta se isso é tudo apenas para salvar a vida dela. Na verdade, ela está começando a se sentir aquecida. Ela não fazia ideia de que tal calor poderia vir de outra pessoa. Porém, por que o coração dela está batendo tão forte, enquanto o dele está perfeitamente calmo? Ele só está segurando ela contra ele como se ela fosse algum tipo de animal. Ela está apreciando o calor, mas tem que se recompor. Logo todos nesse navio cairão no sono. Essa é a primeira e única chance dela, então ela tem que permanecer acordada. Howard grita que pegou uma ladra e pergunta o que é aquilo.
Então, elas duas estavam conspirando juntas, não estavam? Mentindo para ele esse tempo todo. Ele aposta que ela pensou que ele era um tipo de idiota. Como se ele não fosse notar elas cochichando pelas costas dele. Então é por isso que ele vai bater nela. Ela não está grávida, é? Ele sabe que não foi ideia dela. Aquela peste que convenceu ela, não foi? Mas ela pensou mesmo que iria enganá-lo? Rose pergunta o que ele fez com a Emily. Howard pergunta se a Rose ainda se preocupa com ela e informa que bateu nela pra valer e trancou ela no porão. Ele nem mesmo sabe se ela está viva ou morta. No entanto, ela recebeu exatamente o que merecia. O que Rose planejava fazer com uma peste estúpida como ela? Elas iam escapar juntas? Quem ela pensa que iria proteger uma garota como ela? Ele é tudo que ela tem. Ela quer voltar para aquele orfanato de onde ele comprou ela? Ela estava indo tão bem. Era sempre tão obediente. Ela não quer terminar como a Emily, quer? Quanto às ervas, talvez ela só tenha ficado assustada com a ideia de ter um bebê. Então, ele irá perdoá-la dessa vez. Ele sabe que ela aprendeu uma coisa ou duas com a Emily. Então, ele tem certeza de que eles podem fazer a clínica funcionar sem a Emily. Por que eles não recomeçam só os dois? Ele manda ela pensar bem e com muita atenção sobre o que precisa fazer para sobreviver. Nesse momento, ela finalmente percebeu algo. Howard não queria protegê-la, nem o Connor, nem mais ninguém. Howard disse para ela começar de novo, então ela fará isso. Assim como o Connor não manteve a promessa de protegê-la, claramente existem coisas nesse mundo que não podem ser salvas. Então Howard deve morrer. É o que ele merece. Henry está informando que eles receberam um telegrama do exército através do navio mais próximo. Ele diz que se os monstros marinhos não retrocederem até o anoitecer, eles terão que executar Rose imediatamente. Henry sabe que transportar a Rose de forma segura é uma missão importante, mas eles têm que lembrar que a maior prioridade deles é manter os passageiros seguros e calmos. Deram a eles até o pôr do sol. O capitão continua aguentando, mas no final não poderá fazer nada além de obedecer às ordens. Transferir a prisioneira intacta para a Ilha Monte tinha sido o último pretexto do Connor para proteger a Rose. Mas agora, os passageiros não terão problemas em arrastá-la até sua morte, pois é muito fácil colocar a culpa de tudo na bruxa. Henry começa a dizer que no início, quando ele se tornou piloto, foi por razões ingênuas. Também movia seguir os passos do Tenente Leve e do Connor, mas no fim, ele só queria proteger as pessoas. Agora, ele olha para trás e é como se todas as pessoas boas tivessem morrido na guerra, e apenas as más sobraram. Incluindo ele, é claro. Ele não fazia ideia que a Rose era tão odiada. Henry pensou que estava tudo bem se ele a odiasse. Afinal de contas, ele é só uma pessoa. Então ele acabou saindo da linha ao ser ruim com ela. Por isso ele supõe que seja tão mal quanto o Greg e todos os outros lá fora. É culpa dele que as coisas terminaram dessa maneira. Connor pensou saber tudo sobre ser pressionado pelos outros. E ele supõe que Henry pensou o mesmo de si. Mas a pressão que Rose teve que enfrentar é fundamentalmente diferente de tudo pelo que eles passaram. A extensão da malícia e crueldade que ela sofreu é completamente maligna. Connor diz que se o Henry sente muito, deveria parar de chorar, pois isso não ajuda ninguém. Henry sabe, mas ainda se sente muito mal. Então ele pergunta como ela está. Connor diz que nada bem. Ela não está mais congelando, porém está com febre. Henry coloca a mão na testa dela,
e percebe que ela está realmente fervendo. Mas ainda assim, eles terão que levar ela para a cela, antes que venham atrás do Connor também. Eles se voltaram contra o Connor, pois pensam que ela o enfeitiçou. Connor diz que eles não estão completamente errados, mas Henry diz que não é hora para piadas. Ela continua muito mal, então Connor pede para o Henry ganhar algum tempo, pelo menos até a febre ceder. Henry diz que vai tentar, e então sai, pedindo para o Connor cuidar bem dela. Connor já vai tirando a roupa. Sentindo a aproximação, Rose acorda e pergunta se é mesmo Connor que ela está tocando. Connor diz que sim e que está ouvindo ela, então pede para ela continuar. É como se Connor tivesse sido esculpido pelos deuses. Agora Rose quer mesmo dormir com ele, mas ele manda ela parar de bobagens. Rose pergunta se ele tem certeza que não é sexual, pois ela está bem ali do lado dele e ele não está tentando nada. Connor pergunta se isso é normal, e Rose diz que todos os caras que ela conhece ficam loucos perto de uma garota. Rose é atraente, então se ela não estivesse doente, talvez ele tentasse algo. Rose pergunta se ele não está só tentando lisonjear ela. Mas quando pergunta se alguma vez ela viu ele fazendo piadas, Rose ri, mas depois fica séria e diz que aquelas pessoas estão esperando por ele lá fora. Elas podem achar tudo isso um tanto estranho e podem até ficar desapontadas com ele. Connor diz que agora é tarde demais para se preocupar com isso. Além disso, ele não se importa. Só que Rose não entende por que ele salvou ela. Connor não é uma pessoa qualquer. Ele é um herói de guerra. Então deveria pensar no que as pessoas dirão. Connor diz que está tudo bem, pois ele nunca quis ser um herói para começar. Ele só fez o que precisavam que ele fizesse. Só isso. Era o modo dele de reparação. Rose pergunta por quanto tempo mais ela tem que aguentar essa febre. E Connor diz que logo ela irá ficar melhor. Ela diz que ele não fazia ideia do quanto ela queria continuar vivendo. Mas agora, ele sabe se ela está dizendo a verdade ou não? Supostamente, ele deveria ser o guarda dela. Então, ele não pode ser tão fofo. Ele pergunta para ela se ela jura que quer continuar vivendo. E ela diz que sim. Então ele diz que nada mais importa. Rose comenta que ele está finalmente enfeitiçado por ela. Mas ele diz que não tem nenhuma novidade nisso. Ela não faz ideia de como ele se sente no momento em que ela disse que queria viver. Ele costumava carregar com ele um retrato dela que ele recortou do jornal. Na época, ele estava em negação. Dizia a si mesmo que só queria algo para se prender, porque ele não tinha mais nada. Ele pensou que talvez tivesse ficado louco. Mas agora ele compreende que não era nada tão complexo assim. Ele só queria conhecê-la. Ela diz que é muito bom ambos estarem em sintonia. Ele realizou o desejo dele. Então, que tal agora trabalharem no dela? Quando pergunta qual seria o sonho dela, e ela pergunta, que tal um cigarrinho? Mas ele diz que nada disso. Então ela pede para ele deixar ela escutar a voz dele, igual naquelas transmissões que ele costumava fazer. Ela sabe que ele não gosta, mas fará ela se sentir melhor. Uma transmissão particular só para ela. Ele também não faz ideia de como ela se sentiu durante aquela longa guerra e do quanto ela o amou. Connor diz que a guerra acabou. Ela ficará bem e viverá uma vida maravilhosa, então não precisa se sentir culpada de mais nada. Connor se lembra dele perguntando o que desejavam que ele fizesse. Um homem falou para ele dizer a eles
onde ele está, quem ele é e que irão protegê-los. Isso era o que as pessoas precisavam escutar. Assim, ele começou a transmissão, dizendo que ali era o rio e que ele era o Ian Connor, o comandante do esquadrão aéreo. Depois pediu para eles não ficarem preocupados, pois o esquadrão aéreo sempre iria protegê-los. Nenhum perigo cairia sobre eles. Eles irão protegê-los, custe o que custar. À noite, Henry volta para o quarto, dizendo que o capitão cedeu, então eles não podem mais segurar. É hora da Rose voltar para a cela. Collington manda o Henry levá-la e dar um cobertor para ela. A febre abaixou de alguma forma, mas pode ser um pouco frio lá embaixo. A mentira de longa data dele ao povo do rio finalmente acabou. Agora, como a mentira dela vai se sustentar? Uma voz lá longe começa a chamar a Rose. A voz vai se aproximando, até a Rose acordar com o chamado e se deparar com a Emily na sua frente. Rose se levanta em um sobressalto, querendo saber se é realmente a Emily ou se ela está sonhando. Emily diz que ela está sonhando e precisa acordar. Mas Rose quer continuar sonhando, pois se ela acordar, a Emily vai desaparecer. Rose sentiu muita falta dela. Emily diz que, no entanto, Rose tem que acordar para poder vê-la. Rose está quase lá, então não pode desistir agora. Confusa, Rose pergunta se quase lá. E Emily indaga se ela esqueceu. A Ilha das Bruxas, Walpurgis. Existe um lugar que ninguém sabe ao certo se existe, mas dizem que todas as bruxas se reúnem lá para escapar do mundo. Rose havia dito para elas fugirem para lá. Já que Emily era uma bruxa, ela sabia que ela conseguiria. Agora, Emily está dizendo que Walpurgis fica perto da Ilha Monte. Isso significa que Rose está chegando perto da Emily, e é por isso que agora Emily pode aparecer nos sonhos dela. Mas Rose ainda quer saber se realmente é a Emily e não apenas a imaginação dela. Emily diz que é claro que é ela e pergunta se a Rose achou que ela estava morta. Emily lembra que elas fizeram uma promessa de que se encontrariam de novo. Dificilmente Rose pensou que seria possível. Os últimos anos foram bem difíceis e ela só pensava na sua própria sobrevivência. Ver Emily novamente havia se tornado um sonho há muito esquecido. Rose pergunta por que a Emily não foi até ela antes. Ela sabe quão difícil e solitária a vida tem sido para ela? Emily diz sentir muito, mas Rose tinha que encontrar seu próprio caminho até lá. É a regra para as bruxas. Porém, agora Rose pode se juntar a elas. Ela está quase lá. Emily sabe que ela passou por muita coisa nesse longo caminho. Mas agora só tem que aguentar mais um pouco, que ela está indo até a Rose. Vendo a Emily se afastar, Rose pergunta para onde ela está indo e pede para ela não a deixar. Emily precisa dizer a ela como encontrar Walpurgis. Foi sempre assim para as bruxas? Emily nem ao menos disse como Rose se torna uma. Mas então Rose acorda com alguém gritando seu nome. Ela não sabe onde está, mas parece ser a cela dela. De repente, ela é acertada por uma pedrinha ou algo do tipo na cabeça. Rose pergunta quem diabo jogou isso nela e vê que foi a Maria. Maria manda ela se recompor. A última coisa que ela deveria fazer agora é dormir, pois eles tomaram vinho. Vendo que Rose não parece ter entendido, Maria pergunta se ela ainda está sonolenta e informa que ela que fez isso. A cabeça da Rose está doendo, mas ela estava na cama da cabine. Foi tudo um sonho? Ela não está conseguindo diferenciar sonho da realidade.
Ela tem certeza de que caiu no mar antes e o Connor a salvou. Depois, ela encontrou a Emily no sonho. Então ela repara que está com cobertor. Aquilo não estava ali antes. Então tudo aconteceu de verdade. Maria pergunta se ela colocou a poção de dormir na água também. E após obter a confirmação, diz que foi um completo desperdício, pois eles trocam barril de água toda manhã. Mas funcionou com aqueles caras ali. Eles tomaram a água da noite passada. E aqueles amantes de vinho também. Essa é a chance da Rose. Todas aquelas pessoas lá em cima estão provavelmente desmaiadas agora. Confusa, Rose pergunta se disse que colocou algo no vinho e se foi por isso que Maria não bebeu nada e continuou acordada. Mas Maria diz que ela não precisou contar. Afinal, Rose estava na cabine do herói, então Maria sabia que ela iria tentar algo. Rose pergunta se ela acha que todos tomaram vinho, e Maria manda ela apenas ouvir. O navio está em completo silêncio. Certeza que estavam horrorizados com a ideia de jogar Rose no mar, então deve ter tomado uma taça ou duas para acalmar os nervos. Maria ainda manda ela olhar ali. Alguém estava esperando ela acordar? Quando Rose olha na direção que a Maria apontou, percebeu que quem estava esperando ela acordar não era uma pessoa, mas um pequeno bichinho. Só que acho que pelo susto que ela levou, não era alguém conhecido. O bichinho começou a descer e parou em frente a ela, que não tem ideia do que seja essa coisa. O bichinho faz um barulho, o que falta matar Rose do coração. Ela se pergunta se isso é um peixe. Mas como tem pernas, talvez seja um lagarto. Mas lagartos vivem no mar? Não. Isso tem que ser um monstro marinho. O bichinho começa a se esfregar na perna dela. E ela pergunta se ele quer que ela faça carinho. Assim ela começa a afagar a barriga dele, o que o deixa muito feliz. Maria dá os parabéns para ela, pois agora ela tem um bichinho. Rose não sabe o que ele faz ali, nem por que não está atacando ela, já que ela achou que eles fossem selvagens. Pensando nisso, quando ela estava se afogando, aquela criatura empurrou ela para a superfície. Ela se lembra dos passageiros falando que os monstros marinhos cercaram eles e que eles só poderiam se mover se jogassem ela no mar. Com certeza, isso era resultado de feitiçaria. Depois ela se lembra da Emily pedindo para ela aguentar só mais um pouco, que ela está indo até a Rose. Assim ela percebe que eles foram ali por causa dela. Desde o início, todos aqueles monstros marinhos nunca representaram uma ameaça para ela. Sangue de uma pessoa, um pedido, um feitiço. Ela usou magia sem saber? Ela já deve ter se tornado uma bruxa, ou no mínimo está no processo de se tornar uma. Deve ser por isso que essa criatura gosta dela. Ela pode escapar, se reunir com a Emily e ir para Walpurgis. Assim, ela fecha os olhos, enquanto implora para deixarem ela fazer algo. Ela não pode desistir agora. E então, um brilho começa a envolver as algemas, que se quebram. Ela não pode acreditar que realmente conseguiu. Ela então grita perguntando se a Maria viu isso. Ela realmente é uma bruxa. Esse tempo todo ela foi chamada de bruxa. Mas quem diria que eles estavam certos? Ela realmente pode usar magia. Emily enviou aquela criatura até ela. Agora ela pode ir se juntar a Emily na Ilha das Bruxas. Ela finalmente pode escapar. Tudo que ela tem que fazer é repetir o que acabou de fazer, e ela poderá abrir o portão. Mas primeiro,
ela pede para Maria ir até ali depressa. Mas Maria manda Rose não gastar sua energia com ela. Rose diz que não pode simplesmente deixar ela ali. Maria diz que ela pode e irá. Mas Rose alega que se deixar, ela irá morrer. Maria explica que passou sua vida quase toda na cadeia. Ela é a rainha regente ali. Então por que iria se incomodar em escapar? O que ela faria lá fora? Maria gosta muito da Rose, porque Rose é igual a ela. Uma completa mentirosa e uma garota má. Talvez garotas boazinhas vão para o céu. Mas elas, garotas más, nunca serão boas o suficiente. Rose deve ir para onde quiser ir e não deve olhar para trás. E escapar e deixar tudo para trás é o que Rose faz de melhor. De repente, Rose ouve um barulho. Parece que tem alguém tentando abrir a porta da cela dela. Então alguém aparece ali. E é logo o Henry, mandando ela cair fora dali agora mesmo. Acompanhando o Henry pelos corredores, Rose se pergunta de onde ele veio. Graças a Deus, ele não percebeu que as algemas estão quebradas. Mas ela ainda está torcendo para ele não perceber aquele amiguinho lá em cima. Henry pergunta o que diabos aconteceu com todos os guardas e por que todos desmaiaram. Henry estava totalmente preparado para apagá-los. Tentando disfarçar, Rose diz saber tanto quanto ele. Talvez eles beberam demais. Henry chama eles de bastardos preguiçosos. Mas no fim, isso é melhor para eles. Rose pergunta para onde eles estão indo. E ele responde que está levando ela até o Connor. Rose pergunta por quê. Mas Henry diz não saber. Eles estão ficando sem tempo, então ela tem que correr. Rose pergunta se ele deveria estar fazendo isso. Mas Henry grita que claro que não. Ela deveria parar de perguntar o óbvio. Eles trancaram Henry, alegando que ele também foi enfeitiçado. E ele mal conseguiu escapar. Mas bem, eles chegaram. Se ela for por ali, chegará até a casa das máquinas. Ali está o Lorde. Ele está esperando por ela. Rose não entende porque ele faria tudo isso por ela. Mas então ela fica surpresa ao ver Henry chorar. Ele diz que ela é famosa por fugas. Então se ele deixá-la agora mesmo, ela conseguirá escapar? Ela quer tentar? Rose pergunta se ele está perguntando isso com ou sem o aval do Connor. Henry diz não saber. Ele não consegue dizer qual deles está mais lúcido, se é o Connor ou ele. Rose salvou a Layla, então ele tem que retribuir. Uma vida por uma vida. Todos morrem assim que chegam na ilha? Rose diz supor que sim, mas agradece pela gentileza. Henry realmente é um cara bonzinho. Mas ele diz que isso não é verdade. E que ela deveria tentar implorar para o Connor, pois ele acha que o Connor gosta mesmo dela. Ele pode libertar ela, nunca se sabe. Rose pergunta se ele está bêbado, pois está fedendo a álcool. Henry diz que sim, pois ele estava surtando. Mas e daí? Rose pergunta se o Connor bebeu também. Mas Henry diz não saber, pois como ele disse, ele estava trancado. Connor não é o tipo de homem que bebe em serviço, mas ele pode ter bebido, considerando tudo que está acontecendo. Por que ela pergunta? De repente, a visão dele começa a embaçar, e logo em seguida, ele está caído no chão. Ela crê que se ela escapar, ele irá se encrencar também. Embora não muito, afinal, ele é o filho de um herói de guerra. Ela pede para ele não se culpar muito agora. Ele não é responsável por aquelas mortes. Era apenas um garoto quando a guerra aconteceu. Ele errou um pouco com ela, mas ela acha que eles estão quites agora, certo?
Então, dando um beijo na testa dele, ela diz que ambos se ferraram uma vez. Mas então ela vê o bichinho trazendo o cinto do Henry para ela. Ela diz que ele não perde tempo. E colocando o cinto com a arma, ela diz para eles saírem daquele navio. Rose sai, mas até agora não encontrou ninguém. Todos estão desmaiados. Talvez Connor também tenha bebido um pouco de vinho. Mas mesmo que ele seja acordado, Henry disse que ele está trancado. O Império inteiro ficará agitado se ela escapar novamente. Ela estará na capa de cada jornal. Ela tem certeza de que o Connor ficará encrencado, mas ele nunca soube que ela era de fato uma bruxa. Ele não desconfia. O bichinho faz um barulho, atirando de seus devaneios. Ela diz para ele que não é idiota. Não é como se ela estivesse amarelando por causa de um homem. Ela teve que passar por tantas coisas até ali que, se ele atrapalhar, ela pode até atirar nele. Embora ela espere que não chegue a esse ponto. Ela chega até os botes. Não tem ninguém por perto. Agora tudo que ela tem que fazer é puxar a alavanca, baixar o bote e seguir. Ela nunca pegou a chave para o bote. Porém, agora que ela tem esse poder, está certa que consegue. De repente, ela ouve um barulho e rapidamente aponta a arma, enquanto grita perguntando quem está ali. Ela manda a pessoa sair das sombras, a menos que queira virar peneira. A pessoa então se revela, e Rose pensa que ele é realmente o pior. Ela pensou que ele estava trancado na sala de máquinas. Então, por que ele é o único que sobrou em pé? Por que teve que terminar assim? Rose manda ele levantar as mãos para cima, informando que ela tem uma arma. Connor levanta as mãos e pergunta se aquilo é um lagarto. Rose manda ele não dar nenhum passo. Connor pergunta se aquela é a arma do Henry, mas Rose diz que isso não importa. Connor informa que, se for, está cheia de festim, pois Henry não carrega munição de verdade. A mão dele está perto da arma. Rose hesita e então cai no chão, se sentindo frustrada. Ela não pode desistir assim, então resolve usar sua magia para nocauteá-lo. Mas então Connor estende sua arma para ela, dizendo que aquela tem munição de verdade e está completamente carregada. Tudo que ela tem que fazer é puxar o gatilho. A julgar pelo tiro de agora a pouco, ela é definitivamente capaz. Se tremendo, Rose pergunta o que ele está fazendo. Connor levantou a mão dela até a arma ficar apontada para a cabeça dele. Então disse que, se ela teme que ele vá detê-la, é só atirar. Mas Rose grita perguntando se ele está fora de si. Ele quer conversar assim, pois ela irá confiar nele. Rose diz não ter nada para dizer, mas ele diz ter algo a dizer. Ele então estende a moeda e Rose pergunta o que é aquilo. Connor explica que é a moeda que ela deu a Layla. Costumava ser uma moeda, mas agora é um pedaço de magia. Rose se pergunta se pode ter sido isso, depois de ter achado que tinham trancado ele na sala de máquinas, e pergunta como ele escapou. Connor diz que não trancaram ele, pois ele concordou em jogar ela ao mar. Rose manda ele apenas jogar ela ao mar então. Mas, vendo o silêncio dele, ela percebe que ele mentiu para eles. De repente, ela percebe algo. Agora ela entende por que as coisas foram fáceis. Connor deu aquele vinho para eles, porque acreditou na inocência dela. Acreditou em tudo que ela disse. Porém, ele errou. Acontece que ela é mesmo uma bruxa. Connor diz que agora que ele vê aquela coisa seguindo ela,
ele supõe que ela seja mesmo. Deixando a arma de lado, Rose pergunta por que ele está fazendo isso com ela. O que ele quer? A verdade? Ele vai acreditar nela, não importa o que ela diga? Connor diz que não importa, então apenas pede para ela contar. Rose contou tantas mentiras durante tanto tempo que ela nem lembra onde a verdade termina e a mentira começa. Ela é uma mentirosa e uma bruxa. Mas há uma verdade que está vívida dentro dela. Somente uma. Ela é uma assassina. Ela matou Howards. Um aviso. Essa parte contém conteúdo perturbador ou desconfortável, como homicídio, que pode não ser adequado para todos os públicos. Era o segundo dia de confinamento da Emily no porão. De outra forma, era um anoitecer como outro qualquer. Servindo o jantar, Rose perguntou onde o House esteve, e ele respondeu que na cabana. Rose perguntou o que ele foi fazer lá, e Howard disse que ele achou que a mãe da Emily já tinha batido as botas, e de fato ela o fez. Incrédula, Rose perguntou o que ele disse. A mãe da Emily faleceu? Howard disse que ela aguentou bastante. Ele não acredita que ela durou tanto. Que chatice. Rose então pergunta se alguma vez, enquanto esteve de ele na clínica, ele pensou que a vida humana é efêmera. Howard mandou ela parar de dizer bobagens, especialmente enquanto ele come. Mas Rose continuou dizendo que você pode matar uma pessoa apunhalando ou batendo até matar. No entanto, nem sempre é preciso força física. Alguém pode morrer doente, por exemplo, ou até envenenado. Howard diz que obviamente. E Rose pergunta se ele se lembra do que disse uma vez. Ele disse que ela era uma boa garota, diferente da Emily ou da mãe dela, e que ela não era perigosa, porque não era uma bruxa. Mas acontece que se esse foi o único motivo dele ter escolhido ela como esposa, ele cometeu um grande erro. Depois que ela foi para lá, ela esqueceu por um bom tempo. House ia perguntar o que ela estava dizendo, mas começou a tossir antes de conseguir terminar a frase. Entretanto, a verdade é que ela nunca foi uma boa garota, pois na verdade ela é vingativa e sempre guarda rancor. O que ela está dizendo é que ele escolheu a garota errada como esposa. Howard xinga ela, mas logo em seguida o pânico toma conta de suas feições, enquanto o sorriso aparece no rosto da Rose. Então ele cai no chão, enquanto sufoca sem ar. Rose manda ele não se preocupar, que a morte dele não será rápida. Afinal, seria bem justo, né? Ela não precisa de magia nem de muito para matá-lo. Tudo que ela precisou foi se decidir. É chocante o tanto que ela demorou. Howie suplica, mas Rose diz que ele deveria ter matado ela antes de chegar nisso. Ele costumava desabafar e delirar o tempo todo sobre matá-los. Entretanto, ele é muito covarde. Ela supõe que ele precisava delas. Precisava de alguém para suportar as surras e ficar aterrorizado. Mas sabe de uma coisa? Elas não precisam dele. E ela quer, absolutamente, acabar com a vida dele. Ela vai mandar ele para o inferno, que é o lugar onde ele pertence. E ela não se importa se isso, no final das contas, será um destino ainda pior para ela. Em meus ataques, Howard suplicou. Mas mesmo assim, Rose não teve piedade. Howard disse que ela seria julgada, presa e então queimada na fogueira. Mas Rose não se importava com isso, pois ele não iria viver para ver nada disso. Ele morrerá antes dela. Enquanto isso, Emily estava no porão, quando Rose apareceu para libertá-la.
Emily ficou surpresa quando viu a amiga coberta de sangue. Desesperada, ela perguntou o que o House fez com a Rose. Mas Rose pediu para ela não se preocupar, que aquele não era o sangue dela. Ela não estava ferida. Ela matou ele. Está tudo acabado. Mas elas não têm tempo. Emily deve escutá-la. Primeiro de tudo, a mãe dela faleceu. Rose sente muito. Ela acha que foi culpa do Howard. Emily diz que pensou o mesmo. Sua mãe estava em péssimas condições e ela esteve trancada ali. Mas ela já estava preparada para isso. Agora elas têm que correr ou pode se livrar do corpo. Mas Rose segura as mãos dela enquanto diz que elas não podem mais ser vistas juntas de agora em diante. Essa é a única forma de evitar serem presas. Emily teve uma briga com ele uns dias atrás e fugiu. Não sabe nada sobre isso. Percebendo que Rose quer que ela vá sozinha, Emily grita para Rose não ser ridícula. Ela não pode deixá-la ali sozinha. Mas Rose grita que não tem outra maneira. Os credores do Howard logo irão atrás dele. Se elas ficarem juntas e eles descobrirem que Emily é uma bruxa, elas serão executadas imediatamente. Emily precisa fugir para Walpurgis. Ela é uma bruxa, então ela consegue. Rose estará logo atrás. Ela só precisa cuidar de umas coisas primeiro. Emily não precisa se preocupar, porque Rose não vai morrer. Ela promete. Emily abraçou a Rose com força. Rose sempre seria como irmã para ela. Então ela prometeu que voltaria por ela. Assim elas poderiam ir para algum lugar juntas e viver felizes para sempre. Contudo, Rose estava mentindo. Ela não seguiu logo atrás da Emily. E quando os credores do Howard acharam o corpo, ela foi algemada e as pessoas jogaram pedras nela na praça. Dessa forma, Emily teve tempo suficiente para fugir. Cada pessoa exigiu que ela confessasse e fosse punida por seus crimes. Porém, ela não queria. O que aconteceria com ela se confessasse? Ela apodreceria na cadeia como uma mulher que matou seu marido e viveria o resto da vida se arrependendo dos seus pecados? Por que ela deveria? House era o culpado. Ele mereceu morrer. Ela não mentiu. Se a verdade é o que eles querem, é exatamente o que ela vai dar. Assim ela disse que era inocente e que não era uma assassina. Essa era a verdade. Ela se desculpou com a Emily por ter mentido, mas ela não queria curvar a cabeça de vergonha como eles querem. Todos apontaram os dedos, chamando ela de bruxa e assassina. Mas com um sorriso, Rose pensava que eles estavam certos. Ela é uma assassina. Ela esfaqueou Howard 36 vezes. Ela mentiu e enganou o império inteiro. Ela escapou da prisão 2 vezes. Ela é a bruxa de Alcapaz. Se é assim que o mundo a vê, então ela irá permanecer uma mentirosa até o amargo fim. Nada do que ela disser irá mudar algo. Então ela só dirá o que quer. Mesmo que seja uma porção de mentiras que ninguém quer ouvir. Mesmo que seja apenas a verdade para eles dois. E é esse o final da história dela. Ela não tem mais nada a dizer. Tudo que ela contou foi uma mentira. Como ele se sente tendo sido enganado por ela? Connor diz que normal. E ela pede para ele não fingir. Connor trai as pessoas por ela. Por uma fantasia que iria desmoronar como um castelo de areia antes de uma onda. Por uma covarde mentirosa. Não era o que ela queria. Ele não deveria saber nada da verdade. Iria ser usado por ela, então simplesmente esqueceria ela e retornaria ao seu lugar de direito na sociedade. Era o tipo de final limpo que ela queria. O motivo dela ter contado a verdade foi porque ele entregou sua arma sem hesitação. E porque
ela o amou. Mas isso pode mesmo ser chamado de amor? Ele poderia perdoá-la pelo egoísmo? Mas Connor diz que não importa e a beija. Ele diz que nada disso nunca importou. Rose pergunta se ele é estúpido e não entendeu o que ela disse. Ela matou Howard, exatamente como todos os documentos dizem. Todas as evidências apontam para ela, e ele sabe muito bem que ela fez. Então por que só fugir na verdade? Ele sabia desde o início. Então qual foi o motivo de ter deixado ela enganá-lo? Connor diz que fica feliz que aquela criaturinha está com ela. Todos aqueles monstros marinhos também devem estar do lado dela, e ele agradece a Deus por isso. Mas Rose pergunta se ele não acredita que ela matou Howard, e questiona como ela pode provar. Mas Connor diz para ela não fazer isso. Ela não deve tentar provar nada, nem para ele, nem para qualquer pessoa. Ela não precisa. A lei do Império dita que a sentença para homicídio seja de 8 a 50 anos. Entre a idade de 17 a 25, ela pagou 8 anos. Ou seja, ela pagou o tempo e agora está livre. Ela não merece cumprir mais tempo do que isso. Agora, ela deve seguir seu caminho e ser livre. Connor pega algumas malas e Rose percebe que ele antecipou a fuga dela e preparou aquilo. Rose diz que ele é um soldado, um guarda e um herói de guerra. E Connor diz que isso está correto. Ela pergunta se ele não sabe o que dirão sobre ele se ele deixar ela ir. A reputação dele irá ser arruinada. Uma reputação que ele ganhou se arriscando na guerra. A honra não vale nada para ele? Ele não pode simplesmente descartá-la. Ela nunca quis fugir dessa forma. Ela queria traí-lo completamente e então desaparecer. Isso não está indo conforme planejado. Por que ele está fazendo isso? Ele não foi enganado por ela. Ele sabia que era mentira. Quando pergunta por que ela acha que ele tirou as algemas. Colocando ela no bote, ele pede para ela não se preocupar. Ele tem estado louco há mais tempo do que ela sabe. Não é como se as histórias dela tivessem deixado ele maluco de pena. Beijando a mão dela, ele diz que ela perguntou como ele se sentiu sendo enganado. Ele só respondeu que não se importa porque não achou que ela iria acreditar se ele dissesse que gostou. Ele espera que as mentiras dela durem uma eternidade e que engane não apenas ele, mas todos. Ele deseja que ela minta até que se torne verdade. Dessa maneira, ela sempre estará certa. Ela venceu, mas era um jogo que ela ganharia desde o começo. Rose se pergunta se isso é um adeus, mas ela não queria que fosse dessa forma. Connor diz que a ama. Quer ela acredite ou não, é a verdade. Ele está de fato sorrindo. Sorrindo para ela, por causa dela. Rose grita que se eles voltarem a se encontrar, ela promete não mentir. Tem algo que ela tem que contar. Connor pede para dessa vez ela não ser pega. E Rose promete que eles se encontrarão de novo. Já no mar, todas as criaturas começam a se mover. Devem estar levando ela para o Walpurgis. Se eles apenas continuassem seguindo assim, uma mentira eterna pode se tornar verdade. O sangue de uma pessoa, um pedido, um feitiço. Ela pede para o Walpurgis devolver o poder dela. O poder que foi sempre dela. O poder que foi tirado dela. Um poder que sempre permaneceu dormente dentro dela. É tristeza o que ela sente? Não. Seu coração está batendo depressa demais para ser. Isso é liberdade. Ela irá adiante como sempre fez. E mais uma vez irá superar tudo que tentar quebrá-la. Ela irá sobreviver até todas suas mentiras se tornarem verdades, para sua eterna vitória. E assim encerramos a história da Rose. Uma jornada repleta de perigos, mentiras, segredos
e descobertas que nos mostrou que nem tudo no mundo é o que parece. No final, Rose descobriu a verdade sobre si mesma, que era mais do que uma prisioneira, mais do que uma menina à mercê do destino. Ela era uma bruxa, dona de um poder que sempre esteve dentro dela. E ao aceitar quem realmente é, ela encontrou o caminho para a liberdade. Não apenas física, mas também emocional e espiritual. Aprendemos com a Rose que a força verdadeira não está em obedecer ou agradar aos outros, mas em reconhecer a própria coragem, abraçar nossa identidade e lutar pelo que acreditamos, mesmo quando o mundo inteiro está contra nós. Que às vezes a sobrevivência exige decisões difíceis e que a liberdade pode ser conquistada mesmo quando tudo parece perdido. No fim, Rose venceu não apenas por sua astúcia e magia, mas por não ter desistido de si mesma. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o seu like, comentar o que achou no final e compartilhar com quem ama boas histórias. E claro, não deixe de conferir outras obras incríveis que temos no canal. Te espero lá!